Bom, gente, bom dia, né? Primeiramente, obrigado pela presença. Eu queria agradecer ao professor Marco Pino, grande ilustríssimo dono do Pino, pelo aceite de oferecer esse indústria para a gente. Eu falei no workshop do Lodge Ladeira Abaixo que a gente estava inaugurando a BR-51 Ouro Preto Campinas. Agora a gente está pavimentando, né? Exercitando esse acesso com o professor Filho. O que está vendo aqui talvez vocês não tenham entendido, esse mini-curso é uma introdução a esse livro brilhante, que ele lançou recentemente, né? Verdades contingentes a priori. Então, eu acho que vai ser proveitoso para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Filho. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite do Guilherme, né? É um prazer muito grande estar aqui, uma alegria. Eu tenho amigos já mais antigos aqui. O Desidério é um amigo mais antigo ainda, que é o Hélio, lá da nossa pré-história. Mas o Guilherme e o Emiliano, que estão aqui agora, são. Assim, se eu fiz 2 gols na minha carreira acadêmica, foi ter apoiado esses dois como pós-docs que passaram lá com Campinas. É uma alegria muito grande vê-los aqui, 2 pesquisadores realmente muito brilhantes e estão muito dinâmicos, né? Como o Guilherme já antecipou um pouquinho, a ideia era fazer uma espécie de resumo, um passeio com vocês por algumas ideias, né, desse livro desse livro meu que saiu 2 anos atrás. É um livro explorando um dos temas que sempre me fascinou, um dos pontos do livro de Cripe, nem INSS, que é a discussão que aparece em INSS a partir de uma tese que Cripe tem a respeito do funcionamento de nomes próprios. Nem INSS, para mim, é um livro brilhante pelo seguinte: Cripe tem uma tese que parece muito pequena, muito pontual, muito local sobre o funcionamento de nomes próprios, sobre a semântica de nomes próprios, sobre como nomes próprios funcionam, por oposição, se opondo a toda uma tradição semântica, filosófica, etc. Então, parece uma coisa muito pontual, mas o aspecto brilhante do livro é a quantidade de consequências filosoficamente interessantes e muitas surpreendentes que Cripe começa a tirar dessa tese. Aliás, isso é característico de Cripe, né? Pegar um ponto, assim, pontinho aparente, e mostrar a imensidão de consequências interessantes que saem de uma sutileza, de algo muito sutil, né? E uma das coisas que saem da discussão de Cripe, logo na primeira lecture, no primeiro capítulo de Lenin Necessity, é essa ideia que se nós adotarmos, se nós virmos o funcionamento de nomes próprios a partir da perspectiva que ele está defendendo, então surge essa possibilidade de certas verdades, certas proposições. Ele não usa o termo proposição, mas ele diz certas verdades, são verdadeiras, evidentemente, e são verdades contingentes, elas têm que ser contingentes, não podem ser necessárias, e, no entanto, são verdades que nós conhecemos de maneira a priori. O que parece um oxímoron, né? Parece uma coisa contraditória, porque, quer dizer, classicamente, quando nós falamos de verdades a priori, são verdades que, em princípio, poderiam ser conhecidas só pelo exercício da razão, sem nenhum recurso, quer dizer, pelo exercício da razão, e por oposição a verdades contingentes, são verdades que dependem da forma como o mundo é. Então, essa tese que a gente, quer dizer, das várias coisas interessantes que Cripe defende, mostra que são consequências, tem várias coisas surpreendentes, né? Existe o dual desse fenômeno, que são as chamadas verdades necessárias a posteriori, né? Desidério escreveu um livro magnífico sobre esse tema, verdades necessárias a posteriori, que a maioria das verdades metafísicas, para ele, as boas, as interessantes, são verdades, né, necessárias, e que, no entanto, nós apenas podemos descobrir de maneira a posteriori. Seria a tese dual dessa primeira tese, né? Mas, dentre essas várias teses que ele discute, sempre eu tive paixão, sempre me interessou muito a questão das verdades contingentes a priori, né? Então, eu acabei escrevendo um livro sobre isso. Os primeiros 3 capítulos são uma explicação elementar, quer dizer, para qualquer leitor, qualquer um que não conhece Cripe, qualquer um poder entender a questão, imagino, certo?
Depois, o miolo do livro, que é uma discussão de várias propostas que foram feitas, e, quer dizer, essa é uma das questões que ocupou muito espaço nos anos 80, 90, do século passado até os anos 2000. Né? Você tem tanto teóricos da referência direta, que são aqueles mais próximos de Crick, criticando a ideia de Crick, né? Quando você tem teóricos da referência direta defendendo a ideia de Crick. Mas cada um tem uma approach, cada um tem uma aproximação diferente a essa questão. Então, o miolo do livro é uma discussão, e tem o chamado bidimensionalismo semântico, vocês já devem ter ouvido falar, isso é um rótulo chamativo, né? Bidimensionalismo semântico, parece que é uma grande coisa. Na verdade, é uma coisinha muito simples. A ideia é bastante simples, e o approach do bidimensionalismo semântico não é approach nada, é simplesmente modelar, fazer um desenho, uma espécie de gráfico da ideia de Crick. É isso que é a essência do bidimensionalismo semântico. Então, esse é o miolo do livro, e o final do livro é, digamos assim, a minha proposta, a minha contribuição. Quer dizer, e a minha contribuição faz um cruzamento improvável entre Crick e Austin e Searle. Quer dizer, é um tratamento a partir da perspectiva de atos locucionários. Tá? Quer dizer, eu vou tentar convencer vocês, tá? Primeiro eu vou começar, Cléber me falou, para direcionar para um público entre graduação e pós. Então, eu vou começar com uma coisa muito elementar, muito introdutória. Vocês me desculpem, vocês que entendem, os doutores do assunto me desculpem. Mas, no meio do caminho, eu vou chamar a atenção de vocês para um ponto que eu acho que passou desapercebido nessa discussão toda. Né? Que é, digamos assim, os exemplos e as sentenças com as quais Crick está trabalhando, elas não podem ter a estrutura ilocucionária de uma seção normal. Não é uma seção normal, como 2 mais 2 é igual a 4. Tá? Ou como o céu é azul, ou... Isso são as seções normais. Tá? Mas os exemplos de Crick, eles não surgem de uma seção normal. E o próprio Crick diz que isso aqui é questão de estipulação. Estipulação não é seção normal. Estipulação tem uma estrutura ilocucionária bastante diferente de acessões. Só que a imensa maioria da literatura está tratando dos exemplos de Crick como se fossem acepções normais. E aí que surgem as controvérsias. Aí que Dennett fica irritado e diz: isso aqui é absurdo. Isso é uma espécie de redúcio ao absurdo da noção de rigidez. Porque se você chegou à conclusão que tem verdades que são contingentes ao mesmo tempo a priori, isso é um redúcio, porque isso é um absurdo. Né? Hermes também fica irritado, mudando com Crick, dizendo: isso aí é um truque de Crick, é batota, isso é batota, porque na verdade o que Crick está tratando é um fenômeno muito superficial, é todo redutível a mecanismos indexicais. Né? Tem outros críticos, como Jim Williamson, que acham que o fenômeno todo é redutível simplesmente a aspectos da indexicalidade. Eu vou explicar mais detalhes o que significa isso. Ou seja, a imensa maioria dos grandes atores dessa discussão não prestou atenção nisso. A estrutura ilocucionária não pode ser de uma seção. Se a estrutura ilocucionária não é de uma seção, não é uma afirmação ordinária, então é um outro tipo de estrutura ilocucionária. Então aí surge um approach que eu acho que é completamente diferente. Tá? Então a ideia é dividir essa apresentação. E isso eu faço nos últimos capítulos do livro. Tá? O capítulo 9 do livro, é uma espécie de explicação elementar da teoria de atos proporcionais, né, que vem de Austin e passando na formulação de Searle e Van der Weghe. Eles escreveram juntos, em 1985, um livro maravilhoso chamado Foundations of Elocutionary Logic, né, uma explicação panorâmica e bem sistemática da estrutura de atos proporcionais. Então, esse é o capítulo 9, é uma espécie de toolbox, né? Uma espécie de caixa de ferramentas para, então, atacar o problema nos termos de Crick, né? Para aplicar isso a Crick. Aí, se você passa a olhar os exemplos de Crick, não da perspectiva de acessões, mas da perspectiva de atos proporcionais diferentes, abre uma perspectiva completamente diferente. Tá? Então, boa parte do que foi discutido, boa parte do estranhamento que os críticos de Crick tiveram, eles aparecem. Eles aparecem, você passa a ler verdades contingentes a priori, um fenômeno normal e muito presente na nossa estrutura cognitiva, na nossa estrutura social, no nosso sistema jurídico, econômico e assim por diante. As verdades que são fundadas
na base de atos que não são atos assertivos, como o senhor disse, mas atos declarativos. Tá? Então, esse é o objetivo esse é o meu approach no final. Tá? É o último capítulo, então a ideia, quer dizer, hoje eu farei uma explicação elementar dos exemplos de crítica, como ele introduz a discussão em NNSS, de onde vem, qual é a motivação, para falar de rigidez, falar de descrições referidas, etc. É uma discussão muito focada em filosofia da linguagem. Tá? Amanhã nós passaremos, então, mais especificamente para a exposição de um fenômeno análogo que David Kaplan e outros viram no funcionamento dos chamados termos indexicais. Tá? Não sei se vocês estão familiarizados com essa ideia de termos indexicais. Tá? Então, a Kaplan também escreveu um ensaio brilhante, em 1977, se não me engano, foi publicado em 1989, chamado Demonstratives. Né? Também um daqueles clássicos fenomenais, né? Cheio de ideias novas, deu origem, praticamente criou um paradigma para tratar do fenômeno dos demonstrativos no plano mais restrito, mas os chamados indexicais no plano mais geral. Tá? E ali Kaplan descobriu fenômenos paralelos ou semelhantes ao que acontece no caso de nós próprios. Tá? Tanto é que Kaplan e Crick trabalhavam muito proximamente, né? Cada um numa costa dos Estados Unidos, mas estavam sempre em contato, muita correspondência, etc. Um frequentava a casa do outro. Tá? Só que o Crick é muito chato, Kaplan é muito divertido. Era, né? Porque o Crick faleceu tem 2 anos. Né? 2 anos. Então, na segunda parte da exposição, que imagino faremos amanhã, falar de indexicais e talvez um pouquinho do bidimensionalismo semático. Né? Para mim, não tem muita coisa. Não sei se você pensa diferente, mas eu não vejo muita coisa no bidimensionalismo. É simplesmente uma forma de você colocar um gráfico e enxergar ali no gráfico os fenômenos que Kaplan que estão apontando. Tá? Mais do que isso, eu não vejo grande novidade no bidimensionalismo semático. E, finalmente, nosso último encontro, que vai ser na quinta-feira, então, falar um pouquinho de Alston e Searle, falar de filosofia da linguagem e, enfim, a fazer o meu cruzamento entre as duas coisas. Isso é um encontro improvável, eu digo, porque para quem estuda filosofia da linguagem, quem estuda filosofia da mente, costuma ver crítica como os filósofos sistemáticos, filosofia da linguagem dura, pauleira, e Alston do lado soft da filosofia da linguagem. Alston está mais interessado em ações, instituições, etc, etc. Então, é um encontro improvável, porque se você jogar Alston sobre Searle, sobre Kripke, você passa a ver coisas que Kripke não estava vendo. Tá? Então, esse eu acho que é o ponto mais interessante do meu livro. Né? Esse é o ponto mais interessante do meu livro. Usar a Alston para enxergar coisas que Kripke. E muito provavelmente Kripke não iria concordar com o approach que eu estou dando aqui. Mas eu nunca vi, até hoje, não vi um argumento convincente contra o que eu estou fazendo. Tá? O Salomon, também conversei com ele deu essa apresentação lá no Rio de Janeiro. O Salomon, ele falou, eu acho que eu discordo de você, mas não sei por quê. Bastante razão, discordo de você, não sei por quê. Esse é uma daquelas apresentações que é uma colagem de várias apresentações diferentes, quando a gente vai fazendo palestras e cursos, etc. Então, às vezes aparece aqui datas erradas ou instituições erradas, mas quando você começa a ficar velho como professor, as apresentações são como aqueles afrescos em paredes de igrejas europeias. Tem várias versões, não tem uma partezinha ali da original, depois vem outra de 200 anos, depois outra de 300. Você está vendo uma colagem de várias versões. Então, isso aqui é uma espécie de afresco filosófico. Como é que eu vou mudando? Eu vou Esse teclado não passa para cá, né? Não, deixa Tem que ser teclado. se quiser descarregar. Não tem problema. Bom, isso é a capa do livro. Ok, explicação do título. Né? Então, para quem não... Quer dizer, quem está familiarizado com essa discussão, já não leva mais choque nenhum, mas quem não está familiarizado com essa discussão deveria ficar chocado com o título.
né? Verdades contingentes a priori. Porque verdades são, supostamente, vamos tratar aqui como proposições verdadeiras, a noção de contingência diz respeito ao tipo de verdade, são verdades que dependem da forma como o mundo é e poderiam ser diferentes. Tá? São verdades que poderiam ser diferentes, poderiam ser falsas. Né? Poderiam ser diferentes, verdades que poderiam ser falsas. E, a priori, diz respeito a como essas verdades são conhecíveis. Né? No famoso, essa é a famosa descrição de Kant no comecinho da Crítica da Razão Pura. O título, do ponto de vista da filosofia clássica é uma espécie de oxímoron. Né? Quer dizer, como pode ser, né? Como pode ser, da perspectiva de Aristóteles, de Hume, de Kant, mesmo de Frege, aliás, Frege nem tanto, porque depois eu vou mostrar para vocês também, no final, se nós tivermos tempo, que Frege é catalogado como um dos filósofos clássicos aí, mas a ideia, a concepção que Frege tem de como definições são criadas, ele tem algo que se aproxima do crítico também. Né? Quer dizer, uma espécie de analítico criado por nós, analítico instituído por nós. Tá? Então, o último capítulo do meu livro chama-se Um Ancestral dessa Bagunça Toda, que é o Frege. Né? A ideia de Frege sobre definições é parecida com essa. São verdades analíticas que são instituídas por nós. Mas, do ponto de vista da filosofia clássica, como Hume, Kant e Aristóteles, etc., esse título é um oxímoron, né? É uma espécie de contradição, que se algo é. E essa discussão vem, evidentemente, de name and necessity, quer dizer, foi Kripke quem primeiro chamou a atenção. Aquilo ali é uma frase que eu copiei no Facebook do Nathan Salmon. Are you tired of phoning baloney metaphysics? You better read Saul. Vocês conhecem a série You Better Call Saul? You Better Call Saul. Então, o Nathan queria fazer uma piada, uma brincadeira com as ideias do Saul Kripke. You better read Saul. Se você está cansado de metafísica superficial e tal, vai ler o Saul. You better read Saul. Ok. E Kaplan descobriu um fenômeno semelhante, um fenômeno parecido, né, nesse ensaio Demonstratives, ensaio pequenininho aqui, esse ensaio Demonstratives que circulou de forma bibliografada, ele não foi publicado. Isso é característico do Kaplan, eu não sei porquê, ele escreve e não publica. Né? Ele deixa as ideias, aí todo mundo sabe das ideias do Kaplan, mas é porque tem uma sociedade secreta, vão ficar passando fotocópias para os outros. Então, esse ensaio do Kaplan, ele escreveu desde 1977, aí ele ficou uns 12 anos circulando em todo mundo, e lia, todo mundo comentava, todo mundo citava, mas a versão publicada mesmo só apareceu 12 anos depois, 1989. Né? Um ensaio Demonstratives, um ensaio sobre metafísica, epistemologia e etc. Dos demonstrativos, Kaplan estava interessado nas expressões demonstrativas, como ele, ali, lá, né? Aqui, expressões demonstrativas que são feitas usando um gesto demonstrativo, mas o ensaio acabou tendo uma generalidade, um alcance muito maior do que esse. Né? Ao invés apenas de demonstrativos, Kaplan está tratando, de maneira geral, daquilo que ele chama, não sei se ele foi o primeiro, ou alguém me disse que foi Peirce o primeiro, a chamar essas expressões indexicais. São expressões que dependem do contexto. Né? Dependem da referência, a expressão depende de qual contexto ela é usada. Nós vamos chegar lá. Então, Kaplan descobriu um fenômeno muito parecido. Né? Então, para entender Kripke e o seu impacto, quer dizer, vamos voltar um passo atrás. Para entender o que Kripke fez, para entender por que é tão surpreendente, vamos voltar um passo atrás e estudar um pouquinho da filosofia analítica clássica. Quando a gente fala de filosofia analítica clássica, nós estamos falando de 100 anos antes dele. Né? A filosofia analítica clássica normalmente vai até Frege ou pessoas na época de Frege. Então, nós vamos falar da tradição fregiana, dentro dessa tradição fregiana, com relação a um certo tópico específico, está também Bertrand Russell. Então, o Kripke, por exemplo, se refere à teoria de Frege-Russell. Né? E é comum entre embora haja diferenças abismais entre Frege e Russell, muito grandes, né? Mas é comum nessa literatura se referir à teoria de Frege-Russell, porque no que diz respeito especificamente a nomes próprios, eles tinham uma visão
parecida. Um dos Russells, né? Porque tem muitos Russells. Russell também é um indecical, você sabia? Né? Tem o Russell de 1913, o Russell de 1905, tem o Russell de 1905.1, 1905.2, tem vários Russells. Assim, né? Mas o Russell de On Denoting e Frege sobre o sentido da referência, eles têm uma visão, eles chegam a uma posição parecida, pelo menos nominalmente, no que diz respeito aos nomes próprios. Tá? Então, Kripke e vários filósofos se referem à visão de Frege e Russell a respeito de nomes próprios. Tá? Então, vamos dar um passo atrás, vamos entender primeiro essa noção clássica da filosofia, a respeito do funcionamento do nome próprio. E uma das coisas interessantes uma coisa muito interessante dessa visão clássica é que a visão sobre a semântica do nome próprio, ela vem associada com uma visão epistêmica de nomes próprios. O nome próprio tem uma carga epistêmica também muito interessante. Frege notou isso. Tá? Ele diz, olha, nós temos que dar um account aqui, de alguma maneira, uma semântica de nomes próprios, tem que dar um account, tem que dar um tratamento satisfatório da epistemologia, de fenômenos epistemológicos associados a nomes próprios. Aí surge a teoria, chamada teoria do sentido da referência, Zinn-Eduardo. Né? E o Russell tem algo parecido em 1905, tá? Em On Denoting, embora por vias completamente diferentes, e o Russell não diz, eu estou seguindo. Na verdade, o Russell acha que ele está divergindo de Frege. Existe o famoso argumento da energia de Gray, que ninguém entende, ninguém consegue entender direito, mas é supostamente o argumento da energia de Gray de Russell é pensado como sendo uma refutação, uma redução ao absurdo de que existem nomes sem sentido de referência. Então, para Russell, nomes não têm sentido, mas eles têm um funcionamento parecido com aquilo que nós veríamos como sendo o sentido de Russell. Tá? Então, Russell acha que ele tem uma visão radicalmente diferente de Frege, mas da perspectiva de Kripke, da perspectiva desse pessoal de 70 anos depois, as visões são parecidas sobre o funcionamento de nomes próprios. Tá? Então, vamos ver o que é essa visão para entender o impacto de Kripke. Alguns ingredientes. Um ingrediente é a questão do nome próprio, outro ingrediente é essa distinção clássica entre verdades necessárias e verdades contingentes. E todo mundo sabe que é uma maneira. Eu coloco isso aqui para... algumas das versões desse afresco aqui foi para públicos não filosóficos, tá? Foi para matemáticos. Então, para matemáticos, eu preciso explicar que eles trabalham com verdades necessárias e os cientistas trabalham com verdades contingentes. Então, isso aqui é um dos afrescos, uma das etapas. Né? Verdades contingentes são verdadeiras no mundo atual, mas poderiam ser falsas. Por exemplo, a Argentina ganhou a Copa de 2022. Verdadeiro, poderia ser falso. Né? Se a França soubesse cobrar pênalti, a Argentina não teria ganhado a Copa. Biden é o atual presidente dos Estados Unidos, é verdadeiro, poderia ser falso. Né? São verdades empíricas. São normalmente vistas, verdades contingentes, são normalmente vistas como equivalentes a verdades empíricas, ao passo que verdades necessárias são verdadeiras em todos os mundos possíveis. A ideia de mundo possível é uma das maneiras de articular a ideia de verdade necessária e verdade contingente. Não é a única. Tem gente que hoje em dia não gosta disso, né? Falar de mundo possível. Mas digamos assim, é a mais standard, é a que está presente nos manuais de código. Né? Mas claro, posso interromper? Claro, por favor. É só uma penetração, talvez alguém faça confusão aqui, porque quando dizes que são verdadeiras no mundo atual, mas poderiam ser falsas em outros mundos possíveis, o que é que correto é? São falsas em outros mundos possíveis. Porque se depois eu poderia ali, estás a falar de possibilidade de mundos possíveis de mundos possíveis. Estás a falar de possibilidade relativa. E aí não é isso exatamente que queres dizer. Provavelmente ninguém entendeu dessa maneira, mas eu entendo dessa maneira porque sou preciosismo. Está tudo das ideias. Acho que o crescimento confunde, estás a perceber? São verdadeiras. Verdades contingentes são verdadeiras aqui, mas há mundos possíveis. Que são falsas. Que são falsas. São falsas, meu. Tá bem. Não é que são verdadeiras aqui e possivelmente falsas. Né? Exatamente, são verdadeiras aqui e possivelmente falsas. Tá bem. Ok. E as verdades necessárias estão ok, né? Exato. São verdadeiras em todo mundo. E já nisso poderiam ser verdadeiras em todos. Verdade em todo mundo, etc, etc. Bom, isso todo mundo sabe. Como eu disse, esses slides foi escrito para matemáticos e não para filósofos. E a segunda, outro binômio, esse é um binômio contingente necessário.
Esse é o binômio a posteriori e a priori, né? Que tradicionalmente segue a distinção, a explicação de Kant no prefácio nos primeiras passagens da crítica da razão pura. Uma verdade a posteriori normalmente é vista como aquela que alguma experiência empírica é requerida, né, para o seu conhecimento. Né? Portanto, o conhecimento depende essencialmente da experiência. Essencialmente. Tá? Sem experiência não tem esse conhecimento. Diferentemente das verdades a priori, também, a experiência empírica não é requerida para o seu conhecimento. Ou seja, o conhecimento pode ser eventualmente despertado pela experiência, assim que Kant começa a crítica da razão pura. Né? Você é despertado, por exemplo, para o fato de que 2 mais 2 é igual a 4 pela experiência empírica. Você começa contando pedrinhas e balinhas, etc. Mas esse conhecimento pode se dar de maneira independente da experiência. Tá? Então, não tem a ver com a rota pela qual você chega àquele experimento, mas sim com a justificativa. Tá? Então, tipicamente, a lógica e a matemática são vistas como as ciências que, por excelência, são a priori. Né? E todo o restante da ciência empírica, verdades a posteriori. Esse é um binômio importante. Um binômio, um elemento importante também é uma espécie de fusão desses dois binômios. São 2 binômios diferentes, um tratando de epistemologia, outro tratando de metafísica, mas um ingrediente importante da visão clássica é uma espécie de fusão desses 2 binômios. Tá? Que toda verdade necessária pode ser conhecida de maneira a priori, tá? Pois, sendo necessária, não depende dos fatos deste mundo. Não depende dos fatos desse mundo. Ou seja, poderia ser verdadeira da maneira como o mundo, qualquer maneira que o mundo fosse. Né? Ela seria verdadeira como quer que o mundo fosse. E a ideia também de que toda verdade a priori é necessária, porque se é a priori, ela não deve, nós não devemos poder conhecer sem experiência, então não precisa o mundo nos sensibilizar para nós entendermos essa verdade. Né? Então toda verdade a priori necessária só nós vamos mais ou menos colados nessa visão clássica. Eu não sei se isso é verdade, precisaria fazer uma varredura dos vários autores, mas é assim que Kripke, é assim que Kaplan enxergam a tradição clássica. Eu não sei se isso é verdade. Certamente, um leitor de Hume mais detalhista que eu, certamente um leitor de Descartes, um leitor de Spinoza vai descobrir passagens onde essas coisas são separadas. Mesmo no caso de Kant. Mesmo no caso de Kant. Porque Kant, quando ele fala de verdade necessária, o que ele tem em mente, ele disse precisamente, é uma verdade estritamente universal. Ou seja, porque quer dizer é que diz todo é FMI, e isso significa que realmente todos é a versão livre. Ele não dá para pensar em música livre, não há. E mesmo a história da filosofia é curioso, porque é claro que a gente está sempre a tecnologia, do necessário, do atual, dessa coisa possível, mas só com os nomes não se explode. Hoje, o que faz aqui é que, pela primeira vez, surge aquilo que nós hoje entendemos como conceito genuinamente mudado. Portanto, em Aristóteles, como é que mais aquilo que era o grande Aristóteles? Antes de não se explodir, o que eles queriam dizer como necessário era aquilo que quer dizer como necessário, é rigorosamente verdadeiro. Sem exceção. E não modalmente verdadeiro. João trouxe conta que havia uma coisa diferente, que era no mesmo momento em que Sócrates está sentado, para dar o exemplo do próprio Aristóteles, o exemplo do Aristóteles, ele está sentado, mas poderia estar de pé. Mas a ideia aqui era, ele está sentado, poderia estar de pé em sentido, porque já antes esteve de pé, e portanto outras pessoas estão de pé. E o João Lúcio pensa, não, no mesmíssimo momento em que o próprio Sócrates está sentado, nesse mesmo momento, ele mesmo poderia estar de pé. Chamou isso modalidades sincrónicas. Okay. E é a primeira vez que surge a nossa noção, quer dizer, antes isso não existia, de facto, era uma confusão. Então, quero ter razão no certo sentido, percebe? Eu quando li aquilo que ele pensava, mas é claro que um gajo confunde necessário com a universalidade. Não, ele está certo, num certo sentido, historicamente, percebe? Sim. A nossa noção analítica é uma coisa muito depurada que na história da filosofia quase desapareceu, tanto que apareceu no século XIII com os nomes dos escolhos, chega a ter no século XVIII, desapareceu outra vez. Sim. Não, esse pessoal não tem essa noção. É curioso. Então, isso que eu quero. É uma super simplificação. É clássico para nós, percebe? É clássico para ele. Os americanos. É próprio para a gente, não tem nada fácil. Muito. É exatamente assim que eu. É o que eu desconfiava também. Porque eles têm uma dificuldade tremenda de ler com cuidado o restante da história da filosofia. Eu lembro de um colega que eu na UCLA, nós estávamos trabalhando com Kant, alguma coisa assim, ele disse, I hate history analytic philosophy, because you have to understand it first.
Free Analytic Philosophy. É tudo que vem antes, a pré-história. Enfim, mas é o pacote que Kripke, Kaplan, eles estão olhando para a história dessa maneira. Né? Esse pacote que há essa identificação entre necessidade e a periodicidade. Né? Porque eu também desconfio, como o Desidério está dizendo, que se você for olhar cuidadosamente nos autores, serem distinções muito sutis, que esse empacotamento não é feito. E nem mesmo em Frege. Nem mesmo em Frege. Embora Frege, em alguns momentos, quando ele está lidando com a questão da identidade, sobre o sentido da referência, fala, não, mas isso aqui, se for uma verdade necessária, nós deveríamos poder conhecer a priori. Mas é um caso muito específico, um caso muito especial. Então, parece que Frege está empacotando necessidade com a periodicidade, mas é um caso muito particular. Por causa das identidades. Bom, enfim, ok. Portanto, a fusão, né, dessas duas noções, noção de necessidade e a periodicidade, estaria implícita em todas as abordagens clássicas até o final do século XX. Isso, como nós vimos aqui, não deve ser verdade. Mas é a forma como o Kripke olha para essa discussão. A forma como vários filósofos analíticos, principalmente os norte-americanos, olha para essa discussão. E na verdade, para nós próprios, quando vamos ler David Hume, temos de pensar também dessa maneira. Pois é. Não somos especialistas na história da filosofia, e depois os outros que os outros ali já não sabem a história da filosofia, mas sabe a razão. Tá bem. Esse é um ingrediente. O outro ingrediente, quer dizer, eu mencionei primeiro esse ingrediente, depois, na verdade, a ordem dos slides aqui é ao contrário. O primeiro ingrediente é um ingrediente sobre o empacotamento de necessidade e a periodicidade. O segundo ingrediente, então, é uma certa visão filosófica sobre nós próprios. Aqui que nós temos uma espécie de aproximação, que novamente é uma aproximação um pouco artificial entre Frege e Kripke. Frege sim tem uma visão meio monolítica do assunto. Na verdade não é monolítica, porque Frege também, se você ler Frege cuidadosamente, há uma evolução da visão de Frege também. Há um Frege antes de 1892, quando ele fala de conteúdo conceitual e tal, ele tinha uma visão de nomes próprios muito mais parecida com a de Kripke, hoje em dia. A partir de 1892, ele passa a ter uma visão diferente, que é aquilo que é conhecido, a visão de nomes próprios, como tendo sentido e referência e bedeutung. Bom, eu tenho uma interpretação, isso aqui não é um seminário sobre Frege, é um seminário histórico, mas eu tenho uma interpretação peculiar. Eu acho que, na verdade, Frege precisava da noção de sim para justificar um postulado técnico das leis básicas da aritmética, que é a chamada lei básica número 4, que é que, dadas duas sentenças quaisquer, ou ela uma é idêntica à outra, ou uma é idêntica à negação da outra. Ele precisava dessa lei básica número 4 para poder derivar o restante da aritmética a partir do axioma 5. Tá? Agora, essa lei básica leva automaticamente a uma ideia implausível. A ideia implausível é que quaisquer duas sentenças verdadeiras dizem a mesma coisa. E quaisquer duas sentenças falsas dizem a mesma coisa. Então, Frege precisa, então eu preciso adicionar uma dimensão nova. Duas sentenças verdadeiras têm a mesma referência, que é o verdadeiro, e elas dizem coisas diferentes no plano do que eu vou chamar de sim, que eu vou chamar de sentido. E essa distinção feita para sentenças precisou ser generalizada, então, para as partes subsentenciais, em particular para nomes. Então, quando você começa a ler sobre o sentido da referência, é o contrário. Ele começa falando de nomes e descrições definidas e vai até sentenças. É assim que a coisa é exposta. E, na verdade, a ordem real foi o contrário. Primeiro, ele precisou da distinção para sentenças, e da distinção para sentenças. Então, sentenças expressam pensamento e as partes subsentenciais expressam pedaços de pensamento, que são sentidos. Mas é o Frege de 1892 em diante. O ensaio sobre o sentido da referência. Ou seja, nomes e outras expressões linguísticas, todas elas expressam um conteúdo descritivo. Isso aqui também é algo que o Frege nunca disse. Novamente, é o pacote norte-americano, que eles expressam um conteúdo descritivo, já é uma interpretação, mas Frege nunca disse isso. Ele nunca disse que o sentido é uma descrição. Ele nunca disse, mas ele sugeriu. Ele nunca disse, mas nunca desdisse também. Ele dá exemplos para descrições. Todos os exemplos que ele dá de nomes são de nomes, de designadores singulares, são de descrições definidas. Olha, o sentido desse nome aqui é diferente do sentido desse nome, são descrições.
Então, ele nunca disse, mas é algo que foi sugerido. É assim que a maioria das pessoas interpreta. Sendo alguns, os britânicos, Evans e Duncan, eles acham que não é assim. Né? Mas o pacote que Crick está virando a bateria contra inclui essa visita. Né? Esse conteúdo descritivo, que o Frege chama de ZIN, uma espécie de descrição da sua referência, seleciona um objeto no mundo. Seleciona um objeto no mundo. E seria, então, a referência, seria o V2. E o ZIN é uma entidade muito interessante, do ponto de vista teórico, uma entidade muito interessante, que explica várias coisas. Explica, por exemplo, a epistemologia dos nomes. Por que o nome Guilherme de Araújo, que o autor de O Paradoxo do Mentiroso, best-seller, O Paradoxo do Mentiroso, por que esses duas formas de designar o Guilherme têm conteúdos epistêmicos diferentes? Se apenas o Guilherme fosse a carga, fosse o valor semântico dos nomes, então o conteúdo epistêmico deveria ser o mesmo. Mas, evidentemente, vocês conhecem a ideia de que você uma identidade do tipo Guilherme, idêntico ao Guilherme. Guilherme é o autor do Paradoxo Mentiroso. Tem dois conteúdos epistêmicos diferentes. Então, como explicar isso? É exatamente o raciocínio que o Frege faz sobre as entidades diferentes. Então, o ZIN, associado aos nomes, desempenha várias funções explicativas. Explica a epistemologia dos nomes, explica várias outras coisas também. Explica, por exemplo, o funcionamento de orações, de sentenças, em contextos indiretos. Quando eu quero relatar atitudes epistêmicas, atitudes proposicionais, então, no ZIN, eu estou sendo relacionado ao ZIN. O pensamento, por exemplo, o pensamento é um ZIN particular. E Russell, em Unbeknownst, ele pensa por outros caminhos, né? Mas Russell tem uma visão muito peculiar em Unbeknownst e ensaios mais ou menos da mesma época, que é que nomes próprios, estritamente falando, eles não têm nenhuma conotação, não têm nenhuma carga epistêmica. A carga epistêmica do nome simplesmente é o objeto que estão na frente. É a famosa ideia da acquaintance. Né? Russell tem essa fixação na ideia da acquaintance por razões internas ao pensamento de Russell. Mas, então, a acquaintance, propriamente, nós só temos com objetos que estão imediatamente dados ao nosso intelecto. Então, são pouquíssimos objetos que estão imediatamente dados aos nossos intelectos. As sensações dos sentidos, os dados dos sentidos estão imediatamente dados ao intelecto. Alguns universais estão imediatamente dados ao intelecto. Tá? Memórias são imediatamente dadas ao intelecto, mas o repertório é muito pequeno. Né? E, com base nesse repertório, é que nós buscamos tentar conhecer o mundo, tentar conhecer coisas que não estão dadas imediatamente ao intelecto. E para fazer isso, nós criamos aparelhos conceituais que vão buscar coisas que não são dadas ao intelecto. São aquelas expressões denotativas. Né? Expressões denotativas. Então, tipicamente, uma descrição definida poderia ser vista como uma dessas expressões que vão buscar objetos. Né? Descrições definidas. E nomes próprios, para o Russell, funcionam como descrições definidas. Né? Nomes próprios ordinários, como Guilherme, Desidério, Hélio, funcionam como descrições definidas. Então, eles têm uma espécie de conteúdo descritivo lá atrás, e esse conteúdo descritivo nos ajuda a ter contato com objetos que não estão imediatamente dados ao intelecto. Essa é a epistemologia de Russell for Dummies em 5 minutos, 5 segundos, portanto, completamente errada, mas essa é a ideia fundamental. Certo? Russell, de fato, é muito mais rico e muito mais interessante do que eu disse aqui, do que a maioria das pessoas. Um autor extraordinariamente rico e extraordinariamente mal compreendido, por causa de Wittgenstein. Wittgenstein, ele não espera uma frase sem dizer o erro de Russell foi não sei o quê. O erro de Russell foi não sei o quê. Eu levei uma bronca tremenda do meu orientador, lá na UCLA, porque eu apresentei um livro, o Tyler March, e coloquei isso. O erro de Russell não sei o quê. Ele fez o círculo assim. You have no right to call this a mistake unless you have a very elaborate argument. Pô, é mesmo, né? O pessoal fica falando o erro de Russell. O erro de Russell foi ter aceitado. Exatamente. Tá vendo? Mas esse pacote, então, esse segundo ingrediente é a visão filosófica sobre nomes próprios, então enxerga nomes próprios, como Ouro Preto, Guilherme, Paris, etc., como expressando um conteúdo descritivo, que é o que Frege chama de ZIN. O Russell não chama de ZIN. Para Russell, uma
coisa um pouco diferente. E esse conteúdo descritivo, ou esse aspecto, é que vai selecionar uma referência do mundo. Então, no caso de Frege, então, nomes próprios têm duas dimensões semânticas, a dimensão do sentido e a dimensão da referência. Né? No caso de Russell, nomes próprios, estritamente falando, só tem uma dimensão, que é exatamente a referência. Só. Agora, nomes próprios ordinários, eles não são nomes próprios reais, eles são uma espécie de abreviação de um aparelho, uma espécie de aparelho, né? Ao invés de ser a agulha que vai direto, é uma espécie de pinça que vai indiretamente buscar o objeto. Né? Ok. Esse é o segundo ingrediente importante, então, para entender o impacto das ideias de crítica. Então, por exemplo, aqui está um exemplo. Né? Novamente, isso aqui foi feito não para filósofos, todo filósofo já ouviu falar dessa distinção, mas isso aqui para matemáticos é importante. Né? Então, um nome como Joe Biden, ele expressa, por exemplo, para a maioria das pessoas, ele expressa o conteúdo do atual presidente dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, o sentido, então, do nome Joe Biden é esse conteúdo descritivo, atual presidente dos Estados Unidos. Vamos esquecer que atual tem um funcionamento muito especial, né, como líder fiscal, etc. Vamos esquecer disso. Né? E a referência de Joe Biden é aquele indivíduo, né, que esquece nomes, que tropeça, que... Né, coitado. Ou seja, a referência é o único objeto no mundo que satisfaz o conteúdo descritivo do nome Joe Biden. Então, esse é mais ou menos o mecanismo de funcionamento de nomes próprios. Isso vale, de acordo com Frege e Russell, não, mas isso vale não apenas para todos os nomes próprios. Para Frege, isso vale para todos os nomes. Se é uma entidade da linguagem, se é um nome que pertence à linguagem, então ele tem essas duas dimensões, tem sentido e tem referência. Tá? Isso vale para todos os nomes próprios e não perspectiva mais ampla para todas as expressões da linguagem. Então, coisas que não são nomes próprios, predicados, expressões conceituais e mesmo sentenças completas funcionam dessa maneira. Elas têm um sentido, têm uma referência. E a referência se dá sempre pela intermediação de um conteúdo descritivo. Né? Então, é como se nós tivéssemos uma teoria da referência indireta. Né? Nome, referência, e tem uma entidade fazendo a junção, a conexão entre essas duas. E essa entidade é responsável pela epistemologia das expressões. Né? Nos dá a dimensão epistêmica. Essa teoria, ou família de teorias, então foi chamada por esse pessoal da época do Crick de teoria descritiva. Né? Então, Crick, Solms, o Salmon, Nathan Salmon, Keith Flanagan, toda uma geração de filósofos, toda uma geração de filósofos chama essa teoria, ou teorias desse tipo, de teorias descritivistas de nomes próprios, ou teorias descritivistas da linguagem. Descritivistas porque as expressões da linguagem fundamentalmente carregam consigo uma espécie de descrição da sua referência. E é essa descrição, é essa dimensão que é responsável pela epistemologia da linguagem. Nós somos falantes, por exemplo, eu posso falar aqui do centro do sistema solar, sem nunca ter o conceito do sistema solar. Eu estou falando algo, está todo mundo entendendo o que eu estou falando, porque todos estamos raciocinando no nível do sentido, no nível descritivo. Tá? Eu falo aqui agora de Aristóteles, ninguém nessa sala teve contato com Aristóteles, mas todo mundo entende porque todos estamos operando com um sentido, ou pelo menos os sentidos aproximadamente, suficientemente próximos. Tá? Essa é a ideia de Frege, essa é a ideia de uma ideia parecida de Russell. Aqui está um diagrama muito interessante que aparece no livro do David Kaplan, né, explicando, então, ele chama da Fregean Picture, a figura fregiana, o modelo fregiano de funcionamento. Tá? Então, nós temos a linguagem, em particular, termos singulares, né, descrições definidas, nomes, e no caso aqui, lexicais. Nossa, nem eu estou conseguindo ler. A linguagem expressando um componente proposicional, que para Frege, componente proposicional é sempre um sentido. Tá? Esse componente proposicional, então, selecionando um indivíduo, ele está chamando aqui is a concept of. Isso aqui é uma expressão que vem do Alonso Church. Para o Church, o sentido de um nome próprio é um conceito do objeto. Tá? Is a concept of, selecionando o indivíduo.
Então, a relação de referência entre linguagem e mundo é uma... Olha a coisa, fica bem bonita, esse quadro aqui fica vetorial, parece vetor, soma de vetores. Né? Então, a relação de referência, esse vetor é a soma desses dois vetores. Portanto, esse vetor é um vetor que se dá de maneira indireta. Né? Ele é o componente, o resultado da composição desses dois. A expressão do sentido e o sentido selecionando, então, o seu referente. Esse é o quadro freudiano. Né? Bonitinho esse diagrama. Né? Então, a linguagem expressando os seus elementos proposicionais, seus sentidos, e os sentidos selecionando indivíduos no mundo. Tá? E contra esse quadro, então, o Kaplan, né, no caso de indexicais, o ensaio do Kaplan foi escrito para mostrar que esse modelo é inadequado para os indexicais. Assim como o naming and necessity foi escrito pelo Kripke para mostrar que esse modelo é inadequado para o caso de nomes próprios. Tá? Assim como o Donovan, por essa época, também escreveu um ensaio muito interessante, tá? Reference and Definite Descriptions, eu acho, se eu não me engano. É um ensaio onde ele fala ele mostra também que esse quadro é inadequado para descrições definidas. Para a maioria, para o uso concreto das descrições definidas, ele não funciona dessa maneira. Tá? Então, o problema, o problema é que, para a crítica, a teoria descritivista é incorreta. Né? Ela é incorreta. Ela é materialmente incorreta. Ela não corresponde à forma como os nomes efetivamente funcionam na linguagem natural. Se você quiser construir uma linguagem artificial, onde as coisas sejam assim, be my guest. Mas ele está dizendo, mas na linguagem natural não é assim que as coisas funcionam. Tá? E claro, a linguagem natural para os americanos só tem uma, que é o inglês. Tá? Mas várias coisas que ele está dizendo sobre o inglês, elas são também aplicáveis a uma família muito grande de línguas. Né? A maioria das intuições que ele está explicando em naming and necessity funcionam para nós também. Falando sobre português, funcionam para falantes do alemão. Acho que não funciona para todas as línguas. Nós tivemos na Unicamp uma apresentação de uma pessoa que fez levantamentos sobre questão de intuições filosóficas, e parece que na China eles têm as intuições opostas, no que diz respeito à rigidez de nomes. Então, o que eu vou falar aqui, as intuições que ele vai apresentar aqui, parece que na China não funciona bem assim. Né? Não, por alguma razão, alguma peculiaridade cultural do funcionamento dos nomes na China, eles têm intuições mais descritíveis. A própria linguagem, provavelmente, a própria linguagem pictórica, os próprios nomes já são uma espécie de historinhas sobre mas tem esses estudos. Tem esses estudos. Quer dizer, o Kripke, ele menciona várias vezes, olha, o que eu estou fazendo aqui em naming and necessity, isso aqui não é uma teoria, isso aqui é uma descrição de como funciona a intuição dos falantes. Dos falantes. Claro que para ele só conhecia o inglês, acho que o hebraico também, né? Mas judeu ortodoxo e tal. Mas pode acontecer de nós termos uma língua natural, que as intuições não funcionam dessa maneira. Então é interessante isso, é uma carga empírica muito grande. Né? Uma fundamentação empírica de como a linguagem funciona, então as intuições, as consequências modais podem ser completamente diferentes. Mas o que ele diz é que nomes próprios têm uma propriedade semântica que conteúdos descritivos não têm. Tá? Então, por isso que a teoria descritivista está errada. Tá? Portanto, os dois tipos de expressão, nomes próprios e expressões descritivas, como descrições definidas, caso típico, não poderiam ser sinônimos. Ou seja, o significado de um nome não pode ser dado por uma descrição. Essa vai ser a conclusão que ele vai chegar depois da primeira lecture. Através daquilo que ficou conhecido na literatura como argumento modal. Muito discutido o argumento modal, eu acho isso impressionantemente elegante, simples e fácil de entender. Quer dizer, quando você lê vídeo, que ele está falando um monte de coisa, precisa ler várias vezes para você enxergar que é um argumento muito simples. Tá? Mas pense na seguinte descrição. O atual presidente dos Estados Unidos. Pense nessa descrição. Tá? No nosso mundo, ela se refere a Joe Biden. Em outro mundo possível, se eu estou descrevendo outros mundos possíveis, eu poderia estar falando de outros universos. Um mundo melhor que o nosso presidente seria Emiliano Bucati, atual presidente. Em outros mundos, poderia ser referir a Trump, atual, daqui a alguns meses, possivelmente vou ter que mudar esse. Infelizmente, vou ter que mudar esse.
trocar, né? No mundo melhor que o nosso seria Joe Biden. Mas em outros mundos poderia ser referido a Trump, a Elon Musk, etc. A Lionel Messi, ou seja, de acordo com o mundo que ele estiver descrevendo, atual presidente dos Estados Unidos, novamente vamos que apaguem aqueles de vocês que leram Carlton, etc., sabem que é atual, não mencionando no vídeo, esqueçam isso professoramente, por favor. Tá? Atual, desde ali atual, ao invés de atual, coloquem em 2024, ou antes de novembro de 2024. Bom? Então, de acordo com a descrição que eu der de um mundo possível, a atual presidente dos Estados Unidos vai designar um indivíduo diferente. Imagine um mundo em que o desidério é político nos Estados Unidos, faz uma campanha bem sucedida em 2022, ganhou a eleição, então a atual presidente dos Estados Unidos, eu estou falando presidente. Nesse contexto dessa descrição, então, nesse contexto dessa historinha de mundo possível, a atual presidente dos Estados Unidos fala, então, do desidério. Agora, pense agora no nome Joe Biden. E pense em um mundo em que Joe Biden não é presidente dos Estados Unidos. Parece que ainda assim, de quem eu estou falando ao usar o nome Joe Biden? Eu continuo falando do Joe Biden. Pense no mundo em que Joe Biden não nasceu. Pense no mundo em que Joe Biden é argentino. Pense no mundo em que Joe Biden foi mandado num foguete para a Lua. Pense no mundo em que Joe Biden não é político. Joe Biden é jogador de futebol. De quem que eu estou falando quando eu falo Joe Biden? Não é teoria. Isso aqui não é teoria. Eu não estou teorizando. Eu estou simplesmente dizendo vamos fazer o teste mental e você vai sentir que você está falando o tempo todo de Joe Biden. Então, o Joe Biden, essa expressãozinha, Joe Biden, ela parece ter uma propriedade que a expressão atual brasileira dos Estados Unidos não tem. Que ela faz o nosso pensamento ficar ligado sempre à mesma pessoa. Ela tem ela fixa a nossa ideia de uma única pessoa. Né? Então, essa propriedade que a expressão Joe Biden tem, e que a atual presidente dos Estados Unidos não tem, porque a atual presidente dos Estados Unidos, até que a gente está falando de mundo. Né? Ela não está comprometida com uma pessoa. Então, essa propriedade o Friedrich chama da rigidez referencial. Ele chama isso de rigidez referencial, e a ideia dele é que nomes próprios na linguagem natural, ou pelo menos a maioria deles, eles têm essa propriedade da rigidez referencial. Prova. Para que pensa, faz o exercíciozinho, começa a rodar seu pensamento, vários cenários, incluindo Joe Biden, e você vai ver que você está sempre falando da mesma pessoa. Imagina o cenário que Joe Biden não nasceu. Você está falando, você intuitivamente, você está falando da mesma pessoa. Imagina o cenário que ele não é político, você está falando da mesma pessoa. Agora troca, fala, presidente dos Estados Unidos deu 2024. Aí cada hora você está falando de uma pessoa diferente de acordo com o cenário que você estiver imaginando. Então, não tem argumentação propriamente filosófica, é um apelo à intuição. Aí que os chineses pensam diferente, pelo menos de acordo com esse levantamento empírico que foi feito. Para os chineses, eles se inclinam a achar que o Joe Biden é uma espécie de história, descrição contada sobre o indivíduo, etc. Mas eu acho que no caso do inglês, no caso do português, no caso do alemão, no caso de várias línguas ocidentais, o que ele está chamando a atenção, ele tem razão. Eu não sei como você é, mas sempre quando eu leio o Friedrich, eu fico oscilando essas suas leituras quanto à propriedade da rigidez. Eu fico pensando, é uma propriedade semântica, de fato, justamente conforme esse teste das nossas intuições que a gente citou agora um pouco. Mas é uma propriedade sobre a relação de referência entre expressões que desempenham o papel de nome e o objeto do qual a gente quer falar acerca, ou é uma cláusula adicional à relação nome-objeto. É como entender uma propriedade que se aplica à relação de referência ou é uma cláusula adicional à rigidez? Como melhor? Não sei, eu estou... Cláusula adicional porque... No sentido, seria... no mundo atual, esse nome se refere a esse, nos mundos contrafactuais se refere também à mesma pessoa. Os cenários... Pois é, isso é um problema. A primeira vez que você lê isso, eu fiquei confuso há muitos anos. Porque quando eu digo que Joe Biden é um termo rígido, ele diz o seguinte, essa é a formulação literal dele. Tá? Um nome é rígido se ele se refere ao mesmo objeto em todos os mundos possíveis. Se você for ler ao pé da letra, o que ele está dizendo é que Joe Biden só poderia nomear o nome de Joe Biden, só poderia ser nome do Biden em qualquer mundo possível, o que é evidentemente absurdo. Tem mundos possíveis em que o Biden chama... Outras convenções. Evidentemente que existem
você tem razão. Quer dizer, quando você lê pela primeira vez, nós entendemos de uma maneira que é equivocada e não é o que o Bíblia quer dizer. Só que ele não foi cuidadoso aí. O moleque não foi foi cuidadoso. Mas o que ele quis dizer é que quando nós escrevemos, nós, usando nomes, quando nós escrevemos outros mundos possíveis, nós continuamos falando do mesmo indivíduo nesses vários mundos possíveis. É o John Biden que nós estamos colocando nesses vários mundos possíveis, ou são indivíduos diferentes? Se nós sempre estamos... Nosso uso é rígido se nós estivermos sempre falando do Biden nesses vários mundos Então, possíveis. propriedade nosso único de expressões com papel de nome. É na forma como se nós usamos de tal maneira que, ao escrever diferentes mundos possíveis, nós vamos falando sempre do mesmo indivíduo. Não. Porque, evidentemente, é falso que não há mundos possíveis que o Biden não chama de Zé Mané, chama de Chico da Tiana, né? Ele poderia chamar qualquer coisa. Pois é, evidentemente que há mundos possíveis que o nome Joe Biden é o nome do Guilherme, e o Joe Biden chama Chico da Tiana. Mas olha só, eu estou descrevendo esses mundos possíveis, e quando eu, Marco, uso o nome Joe Biden, de quem que eu estou falando? Sempre do mesmo indivíduo. Então, nós estamos usando o nome rigidamente nesse sentido. Ao descrever situações contrafactuais, estamos sempre falando do mesmo indivíduo. Parece trivial, mas não é, porque você tem expressões em que isso não ocorre. Você tem testes disso, por exemplo, você poderia testar, assim, através das nossas expectativas, assim, de não falando, você falando de um cenário com esse nome. Testes simples. Por exemplo, nós podemos usar expressões... Falando da intuição do Cristo. Nós podemos usar expressões em que eu não sei bem que indivíduos eu estou descrevendo em situação. Por exemplo, suponha que esse efeito de Ouro Preto seja eleito para o Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei quem é o prefeito de Ouro Preto. Eu estou falando de algum indivíduo que eu sei que existe, mas não faço ideia. Aí você vai dizer, bom, em diferentes mundos possíveis, está falando de diferentes mundos. Um mundo possível em que o Guilherme é prefeito de Ouro Preto, então eu estou falando, imagina o Guilherme no Prêmio Nobel da Paz. Imagine o Sérgio ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Né? Em diferentes mundos possíveis, eu estou falando de diferentes indivíduos, usando a mesma expressão. Quer dizer, a ideia é que nós usamos o termo rigidamente. Não é que os habitantes dos vários mundos possíveis estão presos às nossas convenções, porque isso é evidentemente falso, no absurdo. Tá? Então, essa é uma confusão comum por uma imprecisão linguística Mas ele abre a segunda lecture, ele fala, deixa eu prevenir um engano que agora tem uma nota de pé de página, fala, algumas pessoas vieram me perguntar, eu não quero dizer que Sócrates tem o nome Sócrates em todo mundo possível, porque evidentemente poderia ter outro nome. Né? E provavelmente o nome dele nem deveria ser Sócrates, deveria chamá-lo de alguma outra coisa. É que nós usamos o Sócrates, o nome Sócrates, para falar do mesmo indivíduo em todas as situações. Certo? Tá bem, o argumento modal, então... Você acha que essa chave de resposta que você ofereceu para a pergunta do Bruno poderia ser usada para evitar o uso da noção de contraparte para as identidades transmundanas? Porque me parece, não sei, o que você está falando aí agora, está me parecendo que o problema das identidades transmundanas talvez seja ao uso dessa uma perspectiva equivocada. Esquecer que o uso a identidade é preservada nas situações em que nós usamos os nomes próprios fisicamente. Bom, ele vê dessa maneira, né? Ele vê dessa maneira, que a identidade transmundana, se você enxergar que nós usamos o nome rigidamente, a questão da identidade transmundana, ela é trivialmente resolvida. É isso. Isso é parte do claim dele em Name and Necessity. Mas eu realmente não pensei a fundo sobre esse assunto. Ele fala, não, se você enxergar a questão da rigidez, se você vê que nomes funcionam de maneira rígida e tal, então você vê que o problema da identidade transmundana é colocar a carroça na frente dos bois. Que a gente está pensando em indivíduos, o mesmo indivíduo em outro mundo possível, aí buscando uma espécie de descrição que poderia capturar esse indivíduo no outro mundo. Mas ele já está lá, você já colocou ele lá. Você já colocou ele lá a usar o nome. Parece que o Lewis entendeu errado. Mas o Lewis não sei o global dele. Pois é, aí eu não sei. Ele dá estocada no David Lewis o tempo todo. Né? Mas eu não entrei nessa questão aí. Não sei sobre a identidade transmundana, realmente não sei.
Mas, quer dizer, o David Lynch está obrigado a dizer qualquer coisa dessa ligação, porque ele entende os mundos possíveis como totalidades concretas. E, portanto, aí tem que ser, identidade patrimonial tem que ser uma coisa bizarra, tem que ser uma contraparte, tem que ser essa coisa toda. É só por isso. É por uma doutrina metafísica, não é por uma doutrina linguística, é por uma doutrina metafísica. E aí, não tem hipótese, tem mesmo que dizer isso. Certo. Essa é uma das questões também que, uma das coisas muito interessantes do DMNSS, que essa é uma das questões também que saem de uma questão que aparentemente muito pontual sobre o funcionamento do nome próprio. Né? Que tem descrição ou não tem por trás? Né? Aí se você concordar com ele que não tem descrição por trás, então você ganha a rigidez, quer dizer, a rigidez está ali. Então, uma série de questões, essa, por exemplo, da identidade transmundana, já ganha uma solução. Mas são muitas questões, e eu me concentro. Quer dizer, é um programa para uma vida de investigação em epistemologia e metafísica, e eu me concentrei num ponto só, que é das verdades contingentes a priori. Então, o argumento modal então, John Biden, quer dizer, a conclusão desse exercíciozinho aqui é que o nome John Biden tem essa propriedade da rigidez referencial, né? Ou seja, como ele disse, é um designador rígido. Esse é um termo técnico simplesmente para dizer isso. Que nós, em qualquer descrição de situações contrafactuais, ao usar esse termo, nós estamos sempre colocando o indivíduo lá, naquela descrição, naquela situação contrafactual. Diferentemente de termos que não têm a rigidez referencial, que ao usar esses termos para descrever situações contrafactuais, nós não estamos comprometidos com um indivíduo particular. Em cada situação, a descrição vai chegar lá e, na situação, ela vai selecionar o indivíduo que lá corresponde ao seu conteúdo descritivo. Só isso. Tá? Então, atual presidente dos Estados Unidos, ou presidente dos Estados Unidos em 2024, não é um designador rígido, pois designa indivíduos diferentes em mundos diferentes. Conclusão, Joe Biden, o nome Joe Biden, não pode ser sinônimo de atual presidente dos Estados Unidos. Suponha que fossem sinônimos. Né? Joe Biden foi citado pelo conteúdo descritivo presidente dos Estados Unidos, o atual presidente de 2024. Se fossem sinônimos, eles teriam que ter o mesmo comportamento modal. Teria que, no mundo em que um indivíduo é colocado, a outra expressão teria colocado o indivíduo. Mas, evidentemente, não tem o mesmo comportamento modal. Prova. Intuição. Faça um testezinho mental. Tá? Faz o testezinho mental, você vai ver que não tem esse comportamento modal, portanto, não podem ser sinônimos. Tá? Não pode ser sinônimo, pois há diferença no comportamento modal. Ou seja, a conclusão de Crick, Frege e Russell estavam errados. Tá? Para quem gosta de símbolos, em termos mais formais, o descritivismo diria o seguinte: o nome Biden, Joe Biden, é equivalente ou sinônimo de atual presidente dos Estados Unidos. Portanto, de acordo com o descritivismo, necessariamente Biden é idêntico ao atual presidente dos Estados Unidos, seria um enunciado necessário. Né? Mas, intuitivamente, as pessoas normais, Leibniz não, mas as pessoas normais diriam que, intuitivamente, é possível que Biden não seja o atual presidente dos Estados Unidos. Se o mundo fosse diferente, Biden não seria, tá? Já que a nossa intuição linguística nos diz que Biden é rígido e o atual. Portanto, há um choque. Quer dizer, na verdade, essa é a maneira como o Felipe conduz. É interessante. Ele diz: olha só, há um choque entre a nossa intuição como falantes e o descritivismo. Há um choque. E ele diz: sempre que há um choque entre a nossa intuição e uma teoria, eu que fico com a intuição. Eu vou com a intuição. E a teoria ele se expõe. Né? Se expõe. Critic fica com a intuição. Dummett fica com a teoria. Né? Alguns críticos, Dummett fica com a teoria no sentido de que Dummett explains away. Ele mostra que a teoria tem recursos para evitar essa conclusão do Dummett. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas é uma coisa interessante. O Dummett mostra que a teoria tem recursos para evitar essa conclusão. Porque Dummett diz o seguinte: isso aqui, na verdade, tem uma leitura, existe o fenômeno de ambiguidade de escopo, que é um fenômeno descoberto por Russell. Novamente, nós falamos descoberto por Russell porque nosso conhecimento histórico é muito pobre, mas certamente deve ter alguém, certamente deve ter alguém muito mais remoto na história Alguém descobriu a questão da ambiguidade de escopo. A negação é muito simples de você ver, né? A ambiguidade de escopo. Mas aqui,
É possível que Biden não seja o atual presidente. É possível que o atual... na verdade, nós temos conseguido o seguinte. É possível que o atual... Isso aqui seria equivalente. De acordo com o descritivismo, isso aqui seria equivalente ao atual presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, essa frase, essa sentença seria: possivelmente o atual presidente dos Estados Unidos não é o atual presidente dos Estados Unidos, o que, à primeira vista, parece ser algo impossível. Né? Seria uma contradição. É possível que A não seja igual a A. Mas aí o Dummett aponta o seguinte: existe uma ambiguidade do escopo aqui. O possível, ele pode tomar o escopo amplo, no caso você tem algo... Melhor, a descrição definida pode ter o escopo reduzido. Né? No caso, você está dizendo que possivelmente não é verdade que o atual presidente dos Estados Unidos é o atual presidente dos Estados Unidos, que é uma contradição. Ou então a descrição definida pode ter o escopo amplo. Ela poderia estar dizendo o seguinte: o atual presidente dos Estados Unidos é tal que ele poderia não ser o atual presidente dos Estados Unidos. Isso é verdade. Quer dizer, de acordo com a leitura que você tem, se a descrição definida ocupa o escopo reduzido, quer dizer, se ela está dentro do operador modal, se você entender a descrição dentro do operador modal, então você tem uma contradição. Agora, se você entender a descrição definida como fora do operador modal, tendo o escopo amplo, então é perfeitamente verdadeiro. Sabe o atual presidente dos Estados Unidos? Sabe? Ele poderia não ser o atual presidente dos Estados Unidos, poderia. Então, você está entendendo agora a descrição como um escopo amplo. Tá? E é uma outra maneira perfeitamente legítima de entender. Então, Dummett está dizendo o seguinte: o argumento modal de Kripke não funciona porque Kripke está assumindo que a descrição definida tem que sempre ser lida como tendo o escopo reduzido, como está estando dentro do operador modal. Mas essa não é a única leitura possível. A descrição definida poderia ser lida como tendo um escopo amplo. E mais, nós podemos entender nomes, isso é o Dummett, tá? Dummett, nós podemos entender nomes como sendo descrições definidas adicionadas à seguinte interpretação: elas sempre tomam um escopo amplo. Tá? Então, o Dummett está dizendo que a teoria freudiana dispõe de mais recursos teóricos, tá? Para, digamos assim, contornar esse problema da contraintuitividade. Né? Nomes podem ser entendidos como descrições definidas, associadas à convenção de que elas sempre têm que ser lidas como assumindo o escopo amplo, quer dizer, elas estão fora do operador modal. Né? O Kripke responde a Dummett, novamente no prefácio da NNSS, porque o Dummett leu a versão de NNSS antes dela ser publicada, né, a versão transcrita. Dummett publicou em 1973, 1973 ou 1980, acho que 1980, em 1980, ele publica essa crítica, a crítica da ambiguidade do escopo, e quando sai a versão publicada de NNSS, o prefácio Kripke já tem uma resposta ao Dummett, a crítica de Dummett. Né? Então, o Kripke diz: olha, mas a ambiguidade de escopo, vamos pegar um termo que não tem, vamos pegar uma oração que não envolva operadores modais. Por exemplo, Aristóteles gostava de cães. Né? Aristóteles was fond of dogs. Aristóteles não tem operador modal aqui. Então não tem ambiguidade de escopo. E, no entanto, mesmo assim, nossa intuição é que nós estamos falando do nosso Aristóteles, o mesmo Aristóteles nosso. Tá? Então essa é uma réplica que ele dá, quer dizer, ele voltar e insistir na questão de que nós temos uma intuição da rigidez associada a nomes próprios, né? Independentemente de operadores modais. Então, tem um operador temporário. Como é? Tem um operador temporário, no caso de Aristóteles. Mas não. Sim, mas não ocorre aí a competição de escopo, né? Porque a descrição definida não está afetaria. Isso depende se vale a vaga ou não. Você tenta fazer isso quando uma coisa era no presente. Não funciona. O Biden é idoso. Sim. E Biden poderia não ser o presidente. O atual presidente dos Estados Unidos poderia não ser. Bom, não sei como é que ficaria. Tem um operador temporal aí, mas a questão surge da competição com o operador modal, porque ele está desempenhando um papel no
Não sei. A ideia é que para a cripto vale mais nós ficarmos próximos à intuição dos falantes. E ele acha que a intuição dos falantes é uma intuição da rigidez associada a novos corpos. Tem outras réplicas do cripto também, outras réplicas interessantes, mas para não complicar muito, quer dizer, no livro eu tento discutir algumas dessas objeções. Tem outras objeções interessantes ao cripto, e tem uma objeção particular das descrições definidas rigidificáveis. Tá? Quer dizer, que o descritivismo poderia ser correto se o nome próprio ele fosse equivalente a uma descrição definida rígida, né? Através, por exemplo, do operador de atualidade. Né? Aquele que é o atual presidente dos Estados Unidos é uma descrição, mas é uma descrição que contém um operador que rigidifica a descrição definida. Né? O atual é um rigidificador. Tá? Então, se você for para outros mundos possíveis, você está sempre falando do o atual presidente dos Estados Unidos no mundo atual. Ok. Mas, só uma coisa, que desse jeito que você construiu o argumento, aquela equivalência, Aquela equivalência? Aquela equivalência é sinônima. Né? Biden é sinônimo. Biden é a mesma coisa que o atual presidente dos Estados Unidos. Mas aí, para considerar um quadro descritivista geral, isso no contextos opacos, isso os problemas tipo Freire. Não, porque você estaria trocando supondo que Biden tem um sentido e que o sentido seja atual presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, se você tirar Biden e colocar atual presidente dos Estados Unidos, você está tirando uma expressão com um sentido e colocando outra exatamente com o mesmo sentido. Essa substituição para Freire é permitida. Por exemplo, no quadro freiriano, a gente pode compartilhar um conjunto, um conjunto de descrições que eu associo, pode ter uma interseção com o conjunto de descrições que você associa ao nome Biden, mas eles podem eventualmente divergir. Isso é que explica, eventualmente, ganho epistêmico. Sim. Você pode saber que o Biden é um excelente pianista ou não. Sim. Certo, mas aí não estaria valendo aquela equivalência. Né? Não estaria valendo. Só assumindo então, que... Só vale para o que for um aglomerado de descrições que seja... São duas coisas diferentes aqui. A teoria simples, mais simples, é que o nome é equivalente, que o nome tem o mesmo sentido de uma única descrição definida. Essa é a teoria simples e mais básica, mais primitiva. Outra teoria, um pouco mais sofisticada, que não é a de Frege, é a dos... gente mais contemporânea, é que o nome é equivalente a um conjunto de descrições definidas, chamada teoria cluster. Isso, acho que o Searle, Mas o argumento modal não deveria funcionar também com uma versão fraca do descritivismo que não prevê a sintonia. Apenas começar já com a tese do designadorismo. Começar já com necessariamente Biden é igual a... Como seria essa solução? Ou seja, em vez de pensar que tem que ter uma sintonia, você pode pensar que o cluster individua unicamente a referência. Você não está pretendendo tanto quanto uma sintonia de fato, pelo mesmo sentido, previamente. Mas eles teriam... Quer dizer, o descritivismo, para ser descritivismo, ele estaria dizendo que o nome é equivalente a alguma descrição, ou então um cluster de descrição. O nome se refere por meio de uma descrição, mas não sendo estritamente sinônimo com a descrição. Seria uma teoria da referência e não uma teoria do sentido, né? Exato. E pode ser um descritivismo que é só uma teoria da referência. E que diz, eu não tenho uma teoria do sentido, eu tenho uma teoria da referência. O Aurélio Lupitsky é justamente o objetivo polêmico, porque é mais fraco, então é mais forte. Mas essa teoria da referência, mas ela teria que funcionar da mesma maneira, quer dizer, as duas expressões teriam que capturar o mesmo nível. Mas seria historicamente equivalente. Teriam apenas a mesma referência, na verdade. Mas como operacionalizar isso? Quer dizer, como é que elas...
Se elas não são exatamente equivalentes, como é que você explicaria a não equivalência das duas? Acho que só em termos tem um mundo possível que elas não capturam o mesmo tempo. E aí já não é mais, acho que não seria. Talvez a versão fraca do descritivismo seria, elas são, na maioria dos mundos possíveis, elas capturam os mesmos indivíduos. Estou dizendo, porque sabe quando ele começa a descrever o descritivismo, ou o que ele quer chamar de descritivismo, como uma série de teses. Entre as teses, não tem a sinônimo de condição, é um pouco mais fraco, porque ele acaba lá. Não sei exatamente quem ele tem em mente, mas eu acho que ele vai tecer a tese para que o argumento dele seja o mais forte possível. Se aplique também para quem não tem uma teoria do sentido do significado. Eu não sei, na verdade, eu não sei se ele usa a expressão. Você está com o texto aí? Eu não sei se ele usa a expressão sinônima. Ele usa a expressão sinônima? Não, ele usa equivalente. Não, justamente fala que não, porque Ele usa a luz escrita aqui para qualquer nome ou expressão que designa uma X, corresponde um cluster de propriedades, dizemos uma família de propriedades phi, tal que A acredita phi-x. Certo. Ele não usa a expressão sinônima, então. Não, ele usa, sim, uma relação de correspondência de um cluster de propriedades tal que um sujeito A acredita nesse objeto, pensa sobre esse objeto por meio desse tal de propriedades. Talvez sinônima seja uma maneira de operacionalizar claro, o efeito disso. a sinônima implica essa forma fraca do sentido. Não vice-versa, Essa versão que você leu já é a versão sofisticada, a versão cluster, né? Já é a versão cluster. Na primeira lecture, ele considera a versão simples e depois a versão cluster. Ele fala, não, a versão simples do descritivismo, ela é refutada pelo argumento modal. E a versão cluster, você pode reaplicar o mesmo. Eu não sei se ele tem razão aí, né? Porque a versão cluster pode ser bastante mais sofisticada que a versão simples. Mas ele acha que você pode fazer o mesmo raciocínio. Ele acredita na generalidade do problema da estratégia dele. A menos, acho que em algum momento ele coloca também, a menos que nós estejamos falando, quer dizer, o que é dado pelas descrições é uma propriedade essencial e necessária do objeto. A menos que nós sejamos Leibniz, né? Nós estejamos explicitando a essência do lado. Tá? Mas isso não se dá. Na maioria das descrições, ou na maioria dos nomes, não funciona dessa maneira. Na maioria dos nomes, as pessoas têm alguma descrição acidental ou não essencial do sua referência. Né? Então, Byron, a maioria das pessoas pensa a atual presença dos Estados Unidos. Né? Einstein, a maioria das pessoas pensam o descobridor da teoria da relatividade. Né? Aristóteles, a maioria das pessoas pensa como o autor de algum livro, o autor daquela, etc. Mas sinonímia é uma das maneiras de você operacionalizar isso. A ideia é que, de fato, o nome funciona através de alguma descrição. Se vamos chamar o nome de sinônimo e tal, não sei. Tá bem. De até uma condição epistêmica, né, nessa causa no final, A tem que acreditar, pensar em X associado a essas descrições. Assim. A versão epistêmica. Tem essa é a primeira tese. A missa segunda lectura. Isso freguês. O sentido não apenas é um ingrediente semântico, mas também é algo que está sendo pensado pelo falante. Isso freguês. Tá bem. Bom, não conseguimos chegar ainda. Não tem problema, porque uma das coisas interessantes dessas grandes obras filosóficas é que cada vez que você lê, não importa quão elementar ali, você começa a descobrir coisas novas. Né? Coisas novas, perspectivas diferentes. Achava que tinha dito uma coisa, mas não era bem aquilo. Esse é o que torna esses grandes autores interessantes. Eu acho. Eu acho que eu li Freire 497 vezes. Eu acho que eu só comecei a entender sobre o sentido da referência nesse semestre. Fiz novamente o curso sobre. Comecei a entender. E comecei a entender que eu não tinha entendido toda a minha vida. Bom, ok. Vamos avançar um pouquinho. Então, mas se nomes não se referem através do conteúdo descritivo, isso é crítica, voltando a crítica. Então, ele se refere através de quê? Crítica, através de nada. O nome se liga diretamente ao seu referente.
no sentido de um valor semântico. Para Krieg e para Frege, o nome tem duas cargas semânticas, dois valores semânticos. Tem o valor semântico do sentido, e o sentido, que é esse conteúdo descritivo, captura a referência. Então, o nome tem duas dimensões semânticas. Né? Para o Krieg, nomes têm apenas uma dimensão semântica. Né? Isso não quer dizer que o nome vem bolado para a sua referência, produto natural. Existe algo que faz a conexão entre o nome e a sua referência, mas isso nada tem a ver com a semântica do nome. Não é um valor semântico. Ele tem, na segunda lecture, ele tem essa teoria sobre a teoria da cadeia causal. Né? Existe uma ligação causal entre o token de um nome e a sua referência original. É isso que faz com que o nome tenha referência. Mas essa cadeia causal não faz parte do valor semântico. Tá? Pertence ao nível daquilo que Kaplan chamaria da meta semântica. Pertence ao lado que, em virtude de que esse nome tem aquela referência. Não tem nada a ver com a semântica do nome. É como perguntar, em virtude de que esse nome faz parte da língua portuguesa? Tem a ver com a história, tem a ver com aspectos causais, decisões de falantes, mas não tem nada a ver com a semântica do nome. Tá? Ok. Até aqui é a montagem do problema. Então, nomes são diretamente referenciais. Normalmente, esse aqui é o diagraminha do Kaplan, que está no livro do Kaplan, para explicar, então, o quadro não freguiano, o quadro da teoria da referência direta. A linguagem, ela se refere a um indivíduo e ao mesmo tempo, quer dizer, isso aqui é um termo singular, ele indica um indivíduo no mundo. Esse indivíduo no mundo é o componente proposicional. É uma visão russeliana de proposições. Indivíduos particulares, eles são os elementos proposicionais. Tá? Então, se eu faço uma proposição sobre o Emiliano, se eu estou falando do Emiliano, o Emiliano, ele mesmo, é um elemento proposicional. Para Frege, isso é absurdo. Para Frege, é o sentido do nome Emiliano, que é um... Quando eu digo Emiliano nasceu em Veneza, então, para Frege, o que eu tenho no conteúdo no nível proposicional são apenas sentidos. O sentido do nome Emiliano, o sentido da Veneza. Para Krieg, o nome Emiliano se refere diretamente àquele indivíduo, porque não tem conteúdo descritivo que faça parte do nome, e esse indivíduo é encaixado ou incorporado diretamente na proposição. Então, é essa relação do nome expressar o conteúdo proposicional ou do nome expressar o componente proposicional, que é o produto dessas duas aqui. Né? Sendo que essa daqui é a relação de identidade. Esse diagraminha é muito elegante. Tá? Quer dizer, o indivíduo ele é diretamente o componente proposicional no caso de termos singulares. Tá? No caso de termos singulares. Então, esse quadro ele não vale para termos que não são termos singulares. Para componentes conceituais, indicativos, etc. Isso não vale. Tá? Ok. Esse novamente é o diagrama do Kaplan para explicar a diferença entre a visão freguiana clássica e a visão nova dos anos 70, 60, 70 do século passado. Agora, embora uma descrição definida ela não seja sinônima ao conteúdo, né? Ela não dê o conteúdo do nome, ela frequentemente pode ser usada para fixar a referência do nome. Né? Ela entra no quadro, fixa a referência e sai do quadro. Ela não permanece como o valor semântico do nome. Certo? Então, a referência do nome pode se dar por aquela estipulação. Ele é um nome, DD é uma descrição definida, então, instantaneamente, nós temos que a descrição definida está capturando um indivíduo que está colocando como conteúdo do nome. Referência do nome. O uso referencial. Oi? O uso referencial. Não necessariamente. Eu posso dizer o seguinte, eu vou chamar de Pedrinho o prefeito de Santa Rita de Sapucaí. Alguém sabe quem é o prefeito de Santa Rita de Sapucaí? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que tem a descrição definida captura do indivíduo, tá certo? Ela capturou e eu estou dando um nome próprio para esse indivíduo, Pedrinho. Tá? Esse nome próprio, então, vai passar a definir, vai passar a se referir rigidamente a esse indivíduo, enquanto a descrição definida ela não é rígida. Tá certo? Ela não é rígida, mas ela entrou no panorama para fixar a referência do nome. Tá? Então, quando eu fizer isso, eu vou saber, por exemplo, a priori, eu sei a priori que Pedrinho é prefeito de Santa Rita do Sapucaí.
Eu estou afirmando de Pedrinho, aquele indivíduo que eu chamei Pedrinho, e estou afirmando que ele tem uma certa propriedade, apesar de ser definição da definição do Caio. Ela é verdadeira, essa identidade é verdadeira em nosso mundo, em virtude de ser uma estipulação. Eu estipulei isso. Acabei de estipular, e vocês concordaram comigo. Vocês veem que eu não estou brincando. Eu estou brincando, mas eu estou dizendo uma verdade. Eu não estou mentindo. Quando eu digo que Pedrinho é o preferido do santaneiro do Salto Caí, eu estou dizendo uma verdade. É uma verdade porque eu convencionei, eu estipulei que o nome Pedrinho ia ter essa referência. Tá? Mas em outros mundos possíveis, é fácil você imaginar que Pedrinho poderia não ser o prefeito de Santa Maria do Sapucaí. Sim ou não? Claro que sim. Eu não estou dizendo nada falso aqui. Tá certo? Então, eu aqui tenho uma coisa que eu sei que é verdadeira, eu estou afirmando com um certo indivíduo que ele tem uma certa propriedade, eu sei a priori isso, eu sei a priori, e, no entanto, essa verdade que eu sei a priori é uma verdade contingente. Então, surge essa possibilidade. Se você olhar para o lado esquerdo como sendo um nome, portanto, tendo a propriedade da rigidez, se você aceitou, se você comprou o argumento por lá, você vai olhar para o lado esquerdo como tendo a propriedade da rigidez, e você vai olhar para o lado direito como tendo a propriedade da não rigidez diferencial. Tá? Agora, em virtude daquela identidade ser estipulada, então eu sei a priori que ela é verdadeira. Tá? Eu sei a priori que ela é verdadeira e eu sei a priori que ela é contingente. Eu sei também que ela é contingente. Outro exemplo. Eu não sei exatamente quanto de água tem aqui dentro, mas em homenagem ao Emiliano, eu batizo isso aqui de 1 Emiliano. Esse volume de água é de 1 Emiliano. Aplicável mais a cachaça do que a água, mas aqui tem 1 Emiliano. Eu sei a priori que aqui tem 1 Emiliano de água. Eu não preciso ir lá e medir a conta do outro, medir o volume. Eu sei a priori que ali tem 1 Emiliano de água, porque foi objeto da minha estipulação. Se você olhar para o Emiliano como sendo um nome de uma unidade de medidas, esse nome é rígido. Então eu posso começar a fazer os seguintes raciocínios. Poderia ter 2 Emilianos, poderia ter 3 Emilianos, poderia ter meio Emiliano ali. Portanto, é contingente, aqui tem um único Emiliano. É contingente. É contingente e, no entanto, é uma verdade que eu sei a priori no seguinte sentido, você tem que fazer a medida do volume de água. Tá? É uma verdade que eu sei a priori em virtude de ter sido uma estipulação. Então, estipulação mais rigidez de um lado e não rigidez do outro é igual à possibilidade de conhecer a priori verdades contingentes. Essa é a equação. Tá? Esse é o fenômeno que aparece na nossa frente. E aqui tem 2 exemplos clássicos que ele apresenta. Um é o exemplo do metro. Né? O nome metro que fundamenta. Vocês devem saber, o nome metro é o nome de uma unidade de medida. Tá? O nome é um metro. O metro é o nome de uma unidade abstrata de medida. Sendo um nome próprio, ele é rígido. Tá certo? Agora, ele foi dado nomeando o comprimento de uma barra de platina em algum momento da história. Isso aqui não está correto exatamente. 1799, na verdade, a barra de platina que foi usada, tem várias versões diferentes de qual foi. Mas, em algum momento, uma barra de platina foi dito que o comprimento daquela barra seria de 1 metro. Historicamente, isso foi muito curto. Depois os cientistas abandonaram essa conversa. Crítica também fala isso meio. Fala isso meio. A gente tem que acreditar um pouquinho na versão do vídeo aqui, mas historicamente é inacurável isso. Mas o meu exemplo de Emiliano é melhor, né? Exemplo melhor. 1 Emiliano é isso aqui. Então, a partir daquele momento, quer dizer, se você olhar metro como sendo um designador de uma unidade de comprimento, e o comprimento da barra S como sendo um designador não rígido, por que ele não é rígido? Porque em diferentes pontos possíveis a barra poderia ter diferentes tamanhos. É simples assim. A barra poderia ser assim, poderia ser assim. Então, 1 metro o comprimento da barra, agora eu vou começar a descrever situações contrafactuais. Mas a barra poderia ter meio metro. Não poderia? Quando eu digo meio metro, eu estou falando de quê? Do nosso metro. Olha só, você vê que eu estou usando o metro rigidamente. A barra poderia ter 3 metros. Não poderia? Poderia. Quando eu falo 3 metros, eu estou falando do quê? Do nosso metro. E aí o comprimento da barra seria o. Então, o comprimento da barra é uma expressão não rígida. Metro virou uma expressão rígida. Por quê? Porque nossa intuição de falante trata metro como sendo um termo, um nome singular. Um nome, portanto, com a propriedade da rigidez. Agora, que a barra tem 1 metro, ninguém precisa lá e medir a barra.
Ninguém precisa medir a barra para saber que ela tem 1 metro, porque foi objeto de uma especulação. Ninguém precisa medir o volume ali para saber que tem 1 miliano na garrafa. Tem uma possibilidade, sobretudo com essa leitura que você ofereceu agora há pouco, sobre a propriedade da rigidez, que nomes que podem ter surgido, principalmente de estipulação, podem perder essa propriedade da rigidez. O nome do meu pai se chama Natalino. E pode haver, independentemente da história atual do nome, pode ser que em algum momento foi estipulado Natalino, porque ele nasceu em Natal. Meu pai nasceu em Natal, então o nome dele é Natalino. Mas parece que o nome dele não perdeu essa rigidez, não, que esse aspecto da rigidez que a estipulação passada pode perder no decorrer dos usos, assim, esse aspecto convencional e ficar rígido por sozinho, como nome próprio. O nome do meu pai é nome próprio, mas ele é análogo ao indivíduo que nasceu no Natal, isso, por exemplo. Sim. Você pode olhar para o Natalino como um indivíduo que nasceu no Natal, isso aqui. Então, tem contextos em que você, Natalino é nome rígido, tem contextos em que você pode mudar e falar, não é rígido, não. Sim, nasceu meu pai, podia ter nascido outro cara. Eu só queria chamar a atenção para essa possibilidade, sobretudo nisso que você apresentou, justamente para pensar mais assim, na natureza. Eu acredito que você vai tratar isso, possivelmente, de mecanismos, como que funciona essa atribuição de rigidez através de usos estipulativos, por exemplo. Certo. Então, eu sei que o David Lewis tem um ensaio muito interessante, que eu não lembro do nome e o ano, mas está ali, a referência para eu te passo depois. O David Lewis tem um ensaio interessante em que ele argumenta que a natureza rígida ou não rígida de um nome é uma questão contextual. O mesmo nome de um mesmo indivíduo, em certos contextos, a gente trata como um designador rígido, mas mudando de contexto, a gente pode tratar. Ele dá alguns exemplos lá meio elaborados do nome de uma ferrovia que ia ser construída na Inglaterra, acabou não sendo, isso aqui. Ele dá, olha, nesse contexto eles eram um nome rígido, mas mudou, e aqui nesse outro contexto não é mais um nome rígido, é uma descrição de um objeto que poderia ter. É um texto bastante interessante, eu passo para você depois. Não, mas ele nesse tipo de caso. Ele está levantando essa possibilidade. Não, eu não sei a origem do nome do meu pai, mas assim, é uma possibilidade dada essa natureza, não só essa propriedade espiritual. Ele tem nascido. Não, eu concordo. E é claro que o CRIP está olhando para a coisa e não sai de corte, assim, dada a linguagem. Nesse momento, nessa forma que a gente está usando, então Sócrates é rígido. Para que Sócrates não fosse rígido, a linguagem precisaria ser diferente. A gente poderia ter convenções completamente diferentes se Sócrates não fosse rígido, fosse uma espécie de descrição de um indivíduo indeterminado. Então ele está fazendo um recorte instantâneo, mas o Lewis está nessa direção. E a forma como ele está encarando Frege e Russell é que nenhum nome é dessa maneira. Todos os nomes são não rígidos. Todos os nomes, exceto os nomes da matemática, que ele não está levando em conta aqui. Para Frege, nomes de entidades matemáticas, entidades lógicas, são rígidos, sim. Eles são descritivos e rígidos ao mesmo tempo. O Grito está interessado em nomes ordinários, nomes de pessoas, países, unidades medidas. Então, pensando nisso, de fato, a vaga não mede mais exatamente um metro, porque uma vaga muda a sua propriedade como tem está. Então, parece que, para que seja rígido, você deveria especificar um tempo preciso do bautismo. Mas eu estou me perguntando se isso não introduz um elemento de rigidização ao mundo atual. Eu certamente não enxergo esse elemento. Você está trazendo o instante temporal nesse mundo. Se não é nesse mundo. Você está puxando para o seguinte lado. Se eu disser o seguinte, ali, na verdade, o exemplo que é como sendo o comprimento da barra S em T0, no instante temporal, exatamente por isso que o Emiliano está dizendo. O comprimento da barra varia ao longo do tempo, de lá, para e vai mudando, etc. E o Emiliano era o volume naquele instante. Já levei 0,2 Emilianos agora. Já evaporou. Então, existe uma cláusulazinha temporal ali. O que o Emiliano está levantando é essa cláusula temporal que não torna a descrição rígida. Ele que acha que não, mas se a gente colocasse ali o comprimento da barra S no mundo atual, virou rígido. No mundo atual, não é explicitamente o que... Mas será que só foi o índice temporal? Tem que pôr o índice do mundo também. Não tem maneira de não pôr o índice do mundo. Isso não vai funcionar.
Quer dizer, se é a partir do parece que o limite é razão. Se pões o limite temporal, Por quê? e não pões o limite Às vezes, aí tem uma série de ideias metafísicas sobre o tempo. Né? Se você. O computador em T0, num determinado instante, no mundo atual é um metro. Mas você pode imaginar um mundo que o computador em T0 fosse 2 metros. Exatamente. E já não funciona as coisas. Não funciona. Não, eu estou considerando apenas a indexação temporal. Então, se você considerar que a estrutura temporal de todos os mundos é a mesma. Sim, mas como é que a situação funcionaria nesse caso? Portanto, estipulado, o método é a medida dessa data, em T0. Agora, há vários outros mundos em que em T0 ela tem outra medida. Sim. Como é que a situação funciona? Não, funciona porque exatamente nós estamos pegando no nosso mundo atual. Mas também funciona. Então, significa apenas que em outros mundos possíveis a palavra método. Não. Metro, emiliano significa o volume de água nesse instante, exato agora. Nesse instante. Eu estou fixando o instante. Esse particular episódio de ligação. O volume de água dessa garrafa nesse instante exato é 1 emiliano. Okay. Poderia ser 2 milianos? Poderia ter 2 emilianos. Poderia ter meio emiliano. Okay. Pronto, já tenho a rigidez emiliana. A rigidez em emiliano. A descrição ela é não rígida porque exatamente por isso. Porque tem 1 emiliano, mas poderia ter 2, poderia ser meio. Agora, eu estou assumindo que a estrutura temporal de todos os mundos possíveis é a mesma. O que o Emiliano está dizendo é o seguinte, que quando você fala tem 1 emiliano no instante T0, mas T0 em qual mundo possível? Você tem que especificar em qual mundo possível. Aí se você pensar no nosso, pronto, aí ficou horrível. Se você tiver que trazer, fixar o nosso mundo junto com o instante temporal, aí ele ficou. Aí você tem que se você disser 1 emiliano é o volume de água dessa garrafa em T0 no mundo atual, ela virou rígida. Porque quando eu for para outros mundos possíveis, então emiliano e essa descrição não fazia diferença exatamente à mesma medida. Então, num outro mundo possível diferente do nosso, essa garrafa aqui, se for diferente do nosso no sentido relevante, ou seja, diferentes volumes, então essa garrafa não poderia deixar de ter 1 emiliano no instante T0. Mas aí você está puxando a indexação ao mundo atual junto com a temporal. Sim, né? Aí de fato que é exatamente o que o Felipe está falando. Eu não quero fazer isso. Quer dizer, você pode ter várias teorias diferentes de mundos possíveis, mas eu estou assumindo que enfim, se você assumir uma teoria da David Lewis, só tem um mundo possível. Você só está falando de um indivíduo em um único mundo possível. Né? Tá bem? Vamos chegar pelo menos no exemplo do Netuno, e eu vou apontar aquilo que me parece 2 gaps na discussão de Crick, que ele não consegue preencher, ou pelo menos ele não está interessado em preencher, e que eu acho que uma das coisas que eu vou tentar fazer lá na frente, né, na minha abordagem, é preencher esses 2 gaps. E vou mostrar, ele apresenta o exemplo do metro, e esse exemplo seguinte, que é o exemplo de... Essa aqui é uma explicação do fenômeno curioso ocorre, que o comprimento da barra é 1 metro, e se é algo que os estipuladores poderiam saber de maneira a priori, sem precisar medir a barra, em virtude isso se dá em virtude da estipulação. No entanto, o conhecimento o que se trata aqui é de uma verdade contingente, porque é verdadeira no mundo, mas poderia ser falsa, isso nós sabemos. Essa é a famosa passagem que apresenta isso, né? What is the epistemological status of the statement Stig-S is 1 meter long at T0 for someone who has fixed the metric system by reference to Stig-S? Eu suprimi isso aí porque ele está localizando no agente que está fixando. Né? A minha pergunta depois vai ser, e os outros agentes que não estão fixando? Quer dizer, conhecimento a priori, por que ele tem uma posição epistemológica privilegiada? Então, esse vai ser um dos gaps que eu vou apontar mais adiante. Tá? Então, aí todo mundo conhece essa passagem. Parece que ele sabe isso a priori, porque é resultado de uma estipulação. On the other hand, even if S is used as standard of a meter, the metaphysical status of S is 1 meter long will be that of a contingent state, provided that 1 meter is regarded as a rigid. Se você olhar para 1 metro como sendo designado rígido, então você vai enxergar que se trata de um enunciado contingente, né? Mesmo, exatamente como no caso de 1 emiliano aqui.
E o outro exemplo interessante que ele apresenta é o exemplo da descoberta de Netuno. Né? Você aprende sobre astronomia, você aprende muito astronomia dentro do freio, já pensa nisso. Você aprende que é fósforos, você aprende várias. E você aprende também sobre a descoberta de Netuno no Crito. E depois eu fui ver também para Chile, para esses outros aqui. Né? Mas, de qualquer maneira, outro exemplo interessante, eu não sei se todo mundo conhece essa linha, mas é que Leverrier, um astrônomo francês, estudou as observações das posições planetárias de Urano, e viu que tinha certas perturbações na órbita de Urano. Então, para explicar aquelas perturbações, ele falou, deve haver um outro planeta aqui, e calculou a posição em que o planeta seria observado antes de o planeta ser observado. E ele deu um nome, quer dizer, diz a lenda que ele deu um nome antes do planeta ser observado. Não sei se é acurado isso. Mas a história, então, é que ele batizou o planeta Netuno como sendo o responsável pelas perturbações nas órbitas de Urano. Quer dizer, de um lado, Netuno, sem nome próprio, ele tem a propriedade da rigidez. Agora, ser o planeta responsável pelas perturbações na órbita de Urano, isso é uma descrição não rígida. Porque no mundo atual é Netuno, em outros mundos possíveis poderia ser outro planeta, ou eventualmente planeta nenhum, como é o caso de Mercúrio. Mercúrio, ele também, ele fez esse gol, mas ele chutou um pouco fora também. Ele achou que as perturbações das órbitas de Mercúrio tinham que ser explicadas pela presença de um outro planeta que ele chamou de Vulcano. Conhece essa história? Vulcano. Hoje a gente só conhece Vulcano como planeta do... Nossa geração sabe do que eu falamos, mas não, né? Star Trek. Né? Só que Vulcano não existe. Né? A órbita de Mercúrio ela é perturbada em virtude da perturbação do campo gravitacional representado pelo Sol. Não é isso? Então não existe Vulcano. No caso de Netuno, ele fez um voo. Dali alguns dias, ele mandou essa carta para a Sociedade Científica de Berlim, e dali alguns dias, de fato, foi observado na posição que ele disse que iria ser observado o planeta. Então, olha aqui, de acordo com a reconstrução do grid, essa dramatização toda, essa equivalência, Netuno é o planeta responsável pela perturbação nas órbitas de Urano, essa equivalência era algo que deveria saber a priori. Por quê? Porque ele estipulou, eu vou chamar de Netuno, o objeto capturado por essa descrição. Era algo que ele sabia a priori. E, no entanto, isso aqui representa uma verdade contingente. Que Netuno seja o planeta responsável é verdadeiro, mas há mundos possíveis em que isso é falso. Tá? Poderia não ser Netuno, poderia não ser nenhum planeta, né? Como é o caso de Vulcano. Então, o Felipe diz, havia uma coisa que ele deveria saber de maneira a priori, é apenas em virtude de ter sido estipulado. Mas tem algo estranho aqui, né? Quer dizer, as pessoas vão protestar, falar, como é que Leverrier poderia saber uma verdade astronômica apenas fazendo uma fixação em luz? É exatamente, eles vão na jugular do Felipe dessa maneira. Como que Leverrier iria descobrir uma verdade astronômica apenas em virtude de uma estipulação linguística? Parece que tem algo fishy. A estrutura computacional parece bizarra. De verdade, Leverrier sabia que se existisse um planeta responsável, então é o planeta responsável que é de fato. Você pode colocar um quantificador ali dentro e resolver esse problema existencial. Resolve esse problema existencial. Então, essa é a passagem que ele menciona, o exemplo de Leverrier. Se Leverrier did give the name Neptune to the planet before it was even seen, isso é irrelevante, tá? Antes de ser visto. Tá? Mas é que o caso parece dramatizar a situação do Felipe. Mesmo antes de ver tudo, Leverrier sabia uma verdade a priori. Né? Then he fixed the reference of Neptune by means of the description just mentioned. At that time, he was unable to see the planet even through a telescope. At this stage, an a priori material equivalence held between the statement Neptune exists and some one planet perturbing the orbit of such and such other planet exists. Aí colocou existência. Nevertheless, they were not necessary truths, since Neptune was introduced as a name rigidly designating a certain planet. Então, é o segundo exemplo de uma verdade contingente a priori. Agora, uma das coisas que faz parecer INSS é que os dois exemplos estão no mesmo nível. Eles são inteiramente análogos. E uma das coisas que eu quero mostrar é que, se você olhar a estrutura aí no Bolsonaro, eles não são análogos. Tá? O primeiro exemplo é algo que Crick
que o estipulador poderia conhecer e representa uma verdade não puramente linguística. Primeiro exemplo, a fixação de unidade de medida. O segundo exemplo é algo que o fixador ele consegue conhecer, mas num nível puramente metalinguístico. Então, o Donovan vai criticar o Friedrich e tem razão. Se você não olha para esses exemplos da perspectiva ilocucionária, parece que eles são a mesma coisa. Aí os críticos de Friedrich fazem a festa, porque esse exemplo de Netuno não mata a Friedrich. Como é que ele vai saber descobrir uma verdade astronômica a priori? E agora, o primeiro exemplo é feliz. Mas que Friedrich sempre está pensando nas verdades necessárias, verdades contingentes a priori, ele está pensando da perspectiva do primeiro exemplo, que é bom. O segundo, os críticos estão pensando da perspectiva do segundo exemplo, que é ruim. Mas você precisa ver, enxergar isso em termos de sucesso ilocucionário. Né? O que pode e o que não pode fazer através da linguagem. Tá bem? Isso. Ok. Como é que pode? Olha só, o exemplo, a reação de Donovan. Surely only God, if even He, could perform the miracle of stipulating how the world shall be. Donovan não é religioso, mas ele está exagerando a reação aqui. Ele está dizendo que o Friedrich. Só que o Donovan está olhando, ele trata só da perspectiva do exemplo de Netuno. E tem o fenômeno dual, cujo doutoríssimo aqui é o Desiderius, fez um livro sobre isso. O fenômeno dual, que é o fenômeno das verdades necessárias a posteriori. Né? Se você olhar para o termo água e para o termo H2O como sendo designadores rígidos, tá? Então água se refere ao mesmo objeto em todos os mundos possíveis, H2O se refere ao mesmo objeto em todos os mundos possíveis, portanto, essa verdade, a verdade representada, é uma verdade necessária. Você está dizendo simplesmente. Isso é equivalente a dizer que a água é autoidêntica, que é uma verdade necessária em todos os mundos possíveis. E, no entanto, que a água seja H2O é uma verdade a posteriori. Precisou de vários séculos de pesquisa química para que isso fosse descoberto. Hoje em dia, qualquer criança sabe, mas no século, 3 séculos atrás, as pessoas não sabiam isso. Precisou de muita pesquisa, de muita investigação. Tá? Ou o exemplo de Frege, ésteros e fósforos. Tá? Se ésteros e fósforos são designadores rígidos, então os dois lados da identidade estão ligados ao mesmo objeto e, portanto, você está dizendo que Vênus é idêntico a Vênus. Esse é o conteúdo daquela identidade. Que Vênus ser idêntico a Vênus é o paradigma de uma verdade necessária. É verdadeira em todos os mundos possíveis. E, no entanto, aquilo representa uma verdade astronômica que demorou muito tempo e demandou muita observação para que fosse descoberta. Tá? Outro exemplo. O exemplo que não é de identidade. Esta mesa é feita de madeira. Tá? Se você olhar para a constituição da mesa como sendo uma propriedade necessária dessa, ou seja, se fosse de plástico, não seria essa mesa sim outra. Se fosse de gelo, não seria essa mesa sim outra. Ou seja, ser de madeira é uma propriedade necessária dessa mesa. Tá certo? Então, quando eu digo que essa mesa é feita de madeira, eu estou dizendo uma verdade nesse mundo e em todos os mundos possíveis. Porque não há mundo possível em que essa mesa não seja feita de madeira. Se for feita de outra coisa, não é essa mesa. Então, eu estou anunciando uma verdade necessária a respeito da mesa. Certo? Certo? E, no entanto, precisa alguma investigação empírica para descobrir que é feita de madeira. Eu preciso, pelo menos, tirar uma amostra, preciso observar no microscópio, pode ser plástico muito bem disfarçado de madeira, né? Pode ser, o exemplo de que é gelo, pode ser gelo muito bem feito para limitando madeira. Alguma investigação empírica precisa ser feita. Então, que essa mesa seja feita de madeira representa também uma verdade que é necessária e, no entanto, a descoberta que só pode ser feita a posteriori. Esse é o fenômeno dual. Quer dizer, de um lado surge a possibilidade de verdades contingentes a priori, de outro lado a possibilidade de verdades necessárias a posteriori. Eu, evidentemente, me interessei pelas verdades contingentes a priori. Por quê? Porque isso aqui já convenceu a galera. Já virou uma espécie de received view, visão comum da filosofia contemporânea. Né? Tanto é que vários... deixa eu ver. Vários, aqui algumas... por exemplo, Stauneger, que é um dos grandes teóricos, né? Ele diz o seguinte... Em INSS Critic apresentou alguns exemplos que convenceram muitos filósofos que há verdades que são tanto necessárias e a posteriori e verdades que são contingentes a priori. Né? O exemplo clássico do primeiro tipo são identidades contendo nomes próprios, ésteros, fósforos, etc.
Exemplos realistas do segundo tipo, realistic examples, the second kind of statements, são mais difíceis de serem encontrados. Talvez não exista nenhum. Quer dizer, eles não levam muito a sério a parte da contingente a priori. Stallmaker e a boa parte da galera aceita perfeitamente a ideia de que há verdades necessárias a posteriori, mas acham que a questão das verdades contingentes a priori é uma brincadeira de filósofos. Né? Isso é uma coisa que filósofos fazem para escrever tese de mestrado e doutorado. Né? Você não sabe para nada e exemplos realistas que você não encontra. Né? O Stallmaker diz isso, tem um ensaio recente que ele repete essa visão cética. O Evans, também, o Garrett Evans, ele tem um ensaio de 1979, que ele diz, olha, o que não específico são fenômenos ligados à indexicalidade. Né? São fenômenos semânticos de indexicalidade, são fenômenos puramente linguísticos. Então, o que Kripke está fazendo, a parte do que Kripke está fazendo, que não é batota, é simplesmente relatando o fenômeno linguístico indexicais. O resto, as conclusões que ele quer tirar são batota. São bobagens que o filósofo faz. Tá? Então, há um ceticismo muito grande com relação à possibilidade, à viabilidade e da verdades contingentes a priori e ao fato de que elas existem e que elas nos dão, de fato, algum conhecimento. O Manley, Halton e Manley, também, em 2010, escreveram um livro que chama-se... Você lembra o nome do Halton e Manley? The Reference Book. John Halton e Manley. Eles estão também lidando o tempo todo o que eles chamam do puzzle de verdades contingentes a priori. Eles estão chamando de um problema, é um problema a ser resolvido. Tá? Então, boa parte do meu que tentei fazer nesse livro é superar esse ceticismo, mostrar que ele tem uma maneira de olhar que você vê que é uma coisa muito mais natural e muito plausível também. Só que tem que olhar de uma maneira diferente daquela que eu queria olhar. Eu vou finalizar com duas coisas que me parecem dois problemas com a abordagem de Kripke. Dois gaps. Tá? O primeiro gap da abordagem de Kripke é que ela parece ser centrada no conhecimento a priori apenas para o indivíduo que fez a estipulação. Vocês lembram que eu sublinhei, no caso do Leverrier, ele está falando de conhecimento a priori para o Leverrier. Leverrier sabia uma coisa a priori. No caso do Meta, ele está falando para o estipulador sabia a priori. Eu acho que essa é uma perspectiva pobre, porque o restante de nós, ninguém vai a Paris medir o Meta para saber que ele tem que medir a palavra que ele tem um Meta. Então, esse conhecimento a priori do estipulador, de alguma maneira, ele é compartilhado pelos não estipuladores. Só que ele não tem nenhum account disso. Tá? Não tem nenhum account. O Bird tem um account, por exemplo. O Bird acha que se o conhecimento a priori é preservado sob comunicação. Se eu comunico a você, o testemunho. O conhecimento a priori é preservado pelo testemunho. Tá? Mas eu não quero ir por esse tipo de abordagem. Eu tenho um outro tipo de abordagem aqui que também vai ser via ilocucionária. Tá? Vai ser via aceite de compromissos ilocucionários entre o estipulador e o restante de participantes de uma comunidade linguística. Tá? Mas esse é o primeiro gap. O Kripke não menciona como socializar, digamos assim, o conhecimento a priori. É muito centrado no estipulador. Esse é um gap. Eu teoria causal na função criança. Não, a teoria da causal, ela funciona. Mas então, por que não poderia ter uma teoria causal a partir dessa situação, com o uso do nome, como qualquer outro nome origem? Não sei. Eu teria que pensar sobre isso, mas eu não sei. Vamos voltar a esse conceito. Esse é o primeiro gap. O segundo gap é o seguinte: Kripke não discute quais são os truth makers dessas verdades contingentes a priori. A impressão que ele dá quando ele está comentando é que os truth makers, o que faz essas verdades contingentes a priori, são fatos astronômicos, criados por atos linguísticos. Isso, de fato, é uma aberração. Que um fato astronômico será criado por um ato linguístico, Leverrier sabia algo a priori que eu ter sido explorador. Aí o dono na dos cabelos. E ele tem razão. Tem forte cheiro de batota isso. Então, o que eu vou tentar mostrar é que olhando também da perspectiva de atos locucionários, existe uma outra maneira de você olhar para os truth makers das verdades contingentes a priori. Então você vai ver automaticamente que verdade contingente a priori, no caso de Leverrier, é um tipo de fato, e no caso de método, é outro tipo de fato.
Tá? É o tipo de fato. No caso do método, é bastante plausível. No caso de Netuno, não. É só a linguagem com linguagem. Então, é um conhecimento puramente metalinguístico. No caso do método, não. Você tem um fato que eles estão vendo, aquela verdade contingente a priori, só que esse fato não é um fato bruto do mundo. É aquilo que o John Searle chamaria de um fato institucional. É um fato que é criado por nós, como ato linguístico, ele é real, ele existe, ele é uma contribuição nossa, só que não é um fato natural. Nada é alterado na natureza por uma circulação linguística, mas é alterado, é criada uma certa instituição. E essa instituição que é o truthmaker do primeiro tipo de exemplo. No caso do Netuno, não tem instituição a não ser a própria linguagem, a convenção linguística. Então, a única coisa que o explorador conhece é a linguagem. Eu uso o nome assim e acabou. Acho que podemos parar por aqui, porque o próximo da sequência, eu começaria a entrar nos indexicais, então vamos falar sobre isso amanhã. Fazer como hoje, uma exposição semi-elementar da teoria dos indexicais, entrando um pouquinho para a ideia de que alguns filósofos veem que os exemplos do Cristo, que no fundo, são exemplos sobre indexicais. Então, tudo é, digamos assim, tudo é linguagem, não tem nada de interessante ali. É o que o Garrett Evans chama de verdades superficialmente contingentes. Apenas superficialmente. Né? Tá bom? Beleza. Beleza. Nos vemos amanhã, então. Não perca